Alberto Abreu de Carvalho, Montreal. Ok. Alberto Gaspar Afonso, Montreal. Licínio Eduardo Lopes Fragoso, Montreal. São todos de Montreal. Podia também a data de nascimento de cada um, por favor. 17/7/43. 3 de 4 de 43. E? 8 de 549. Ok. E como é que todos se conhecem? Como é que se conhecem uns aos outros? Montreal é uma terra pequena, toda a gente se conhece, toda a gente, não é? Não é uma cidade e toda a gente se conhece, não é? Mas quando é que se conheceram pela primeira vez? Já foi há quantos anos atrás? Oh, minha senhora. Olha, desde que nos conhecemos. Mas foi na escola? Foi... Não, este Licínio é um bocadinho mais Eu sou novo mais que nós. novo. Mas só que agora este foi o meu colega de escola primária, portanto, o Licínio apareceu lá, caiu de paraquedas lá em Montreal, e então aí a gente é que depois começou a... Mas caí lá muito pequenino. Foi. Então, andaram os dois no mesmo liceu. Sim, na mesma escola primária. Qual era a escola primária? Montreal. O liceu é agora. Antigamente era a escola primária. E depois conheceu os seus dois amigos mais tarde, quando é que... Comecei a conhecer quando eu fui para a escola. Claro, quando foi para a escola. Ok. É que a escola, na altura era assim. No nosso ano de escola primária, só um colega nosso é que passou para o ensino secundário. Só um é que passou para o ensino secundário. Toda a gente parou ali. Eu fui enviar copos de vinho, este também, para uma taberna. O Licínio foi dado serventia a pedreiros. Fui para a universidade. Mas fui pintar. Foi pintor. Lá não há só De estudantes. maneira que era muito diferente. Hoje não. As pessoas nem imaginam o que era. A pessoa podia ter grande desenvolvimento, ser inteligente, mas a barreira económica acabava com tudo. O seu pai e a sua mãe faziam o quê? Tínhamos um pequeno comércio também. E no seu caso? No meu pai era um trabalhador. E no... O meu trabalhador era. Ok. A sua mãe era doméstica? Doméstico. E como é que era o ambiente? Foram todos na mesma escola. Como é que era o ambiente na escola? O ambiente da escola era muito bom. Tivemos uma professora primária muito boa, e que nos ensinava bem. Também às vezes também era assim um bocadinho bruto a dar pancada, mas era uma boa professora. É verdade. E eles sendo muito mais velhos, tivemos a mesma professora. Teve a mesma experiência? E na mesma escola. E sentiu É o que mesmo? a freguesia era muito pequena. E nós, com a diferença de 4 anos, íamos se encontrando na escola. Ainda há pouco estava ali o senhor, que foi o governador civil. Ele andou na escola comigo. Pois. O irmão era mais velho, o Zé Manel, era do meu ano. Pois. Temos a mesma idade, andámos na escola. Quer dizer, aquilo era tão pequeno, com uma diferença de 4 anos, 5 anos, encontrávamos todos na escola. Vocês fazem-vos impressão, mas, por exemplo, a nossa professora chegou a dar as 4 classes. Primeira, segunda, terceira e quarta. Tudo junto. Tudo na mesma turma? Sim, sim. E quando dava a primeira, a terceira e a quarta, tudo estava calada. E quando dava a segunda, a terceira e a quarta e a primeira estava tudo caladinho, e etc, etc. Aquilo funcionava tudo assim. Senão, lá vinha a cana direita às orelhas para aí abaixo. E funcionava assim. Não, mas Funcionava. Era assim. Funcionava Era e assim. deixou muita saudade. Ela logo ela. Era assim que funcionava. E a turma era de rapazes e raparigas ou era só rapazes? Na altura ainda não. Não havia misturas. Não havia misturas. Mas nos recreios encontravam-se? Ou... aquela Não, escola era era escola só arábias, construída. a alguma distância umas das outras. Mas no último ano que eu andei na escola já era Já isto. começou a haver. Mas as turmas eram mistas também? Era. Mas isto foi quando começou a haver junção. No final, Sim, o último ano que eu andei na escola, eu tinha para aí 12 anos, quando eu fiz a 4ª classe, e já era misto. Já foi quando fizeram as novas escolas, que eram duplas, tinham salas duplas. À entrada mesmo de Montreal há uma escola que tem sala dupla.
uma era de facto só feminina, a outra já era mista. Agora, a nossa, onde ele andou também, era no princípio, a nossa professora chegou a dar as 4 classes, mas só para Só masculinos. rapazes, só masculinos. Havia outra cá em baixo que era só feminino. E quando já era misto, nos recreios, rapazes e raparigas podiam estar Sim, juntos? Sim. Isso aí podia. Podiam, até por causa disso, eu ainda levei Não havia a part-time. não. umas. Não. Até por causa disso, havia, neste caso, quando se aproximavam os exames, a nossa professora tinha uma filha que também era professora e dava aulas na Serra de Portuso. E então, quando se aproximavam os exames, ela fazia com que os alunos dela viessem à mãe beber do seu ensinamento e trazia-os cá à nossa escola. Então o que acontecia? Os alunos dela eram alunas e nós, elas iam lá à nossa escola e depois quando iam à casa de banho, eu, por exemplo, caí na asneira de espreitar, um aluno levei uma sova valente por causa disso. Porque não eram, portanto, não tínhamos não eram mistas. Eu fui lá espreitar, levei uma sova valente por causa disso. Quando tinha... Mesmo depois do secundário, a minha mulher andou na escola comercial e não havia misturas entre rapazes e raparigas naquela altura. Ela andou na Domingos Sequeira, a tua. Foi na escola comercial, industrial. E eram separados. Eram separados, Ainda não havia misturas. Enfim, eram esses E depois tempos. continuaram para a escola secundária? Para o secundário? Isso aí foi a mulher dele, a gente não. Ok. A gente foi bombar. Nós parámos no primeiro degrau do liceu. Ok. E depois, como é que era a vida em Montreal nessa altura? Naquela altura, Montreal tinha uma vida espetacular, porque tinha umas termas que eram as maiores termas do país e aquilo no verão funcionava bem. De maio a setembro, Em setembro, outubro. bombava bem. Era uma terra com... Você ia lá à noite, aquilo parecia a Avenida de Liberdade de Lisboa. Aquilo era uma terra cosmopolita, porque vinha toda a gente, de todo o país. Depois tivemos também influência nas obras do Val do Luís, havia muitos engenheiros que vieram para ali. Houve exploração de petróleo. E havia também, e a base aérea, havia ali uma mistura de muita gente de muitos países, de muitas terras. E Montreal criou sempre uma terra que acolhia sempre bem, interagíamos bem, sem problemas nenhums. E fomos habituados a isso. Montreal vivia-se bem. Na década de 60 vivia-se muito bem em Montreal. Montreal tinha tiragem de todos os jornais que havia nacionais. Tudo. Havia pessoas que viviam exclusivamente da venda de jornais. Isso foi uma grande lição para nós, aprendemos muito, embora os tempos eram muito difíceis. Eu posso lhe dizer que eu nasci a 3 km do centro de Montreal e vinha para a escola descalço. E no período de verão, a polícia que lá estava não queria que nós passássemos na rua principal, frente ao senhorio que existia. Tínhamos que ir por trás para não mostrar que tínhamos os pés limpos. Tínhamos descalços. E a Tinha os polícia- pés limpos, não, porque não tinham calçada. Claro, tínhamos descalços. E então, naquele período de mais afluência, tinha que se andar à volta, não se podia passar descalço. Quer dizer, não queriam que os outros soubessem que nós andávamos descalços. A maior parte das crianças ia descalça para a A escola. maior parte, 90 e muitos por cento, Sim. já havia sapatos. Havia a falta de dinheiro Podes comprar. para comprar os sapatos, não era falta de sapatos que havia. É tudo isso que nos fez, olha, ser a favor do 25 de Abril, embora o 25 de Abril não era esse que nós queríamos. Hoje está em prática. Não era isso que nós imaginávamos. Seria outro, mas infelizmente é o que temos. Mas se hoje se vive mal, nós vimos todos a queixarem-se, desde os juízes aos professores, aos médicos, aos enfermeiros, todos a queixar-se, hoje vive-se muito bem. Comparado com o tempo em que eu era jovem, hoje vive-se muito bem. Gente. Sim. Muito bem, não tem nada a comparar. Como tu dizias que a tropa fazia falta, e eu digo hoje talvez fizesse falta isso a esta juventude, mas eu não desejo. Não desejo que a juventude passe aquilo que nós passamos. Porque não era fácil viver naquela altura. Mas ainda que os nossos pais nos quisessem dar, não tinham como. Não tinham como. A vida era difícil, muito difícil. Naquela altura eu fui pedreiro.
Quando eu fui ser pedreiro, por opção, que eu gostava do que fazia, eu trabalhava com indivíduos mais velhos que eu com um jovem com 20 anos, a trabalhar com homens de 70 anos, olha, com o Zé Rita, Pois. que era carpinteiro, um bom profissional, e ele dizia-me, oh, rapazes, se eu vivesse agora, a minha juventude, eu arranjava rios de dinheiro, porque era difícil, não tinham como fazer um mês completo ou uma semana na profissão. Tinham que se dedicar à agricultura. Era carpinteiro, bom carpinteiro de profissão, mas para completar e ganhar a vida tinha que ser agricultor. Porque não havia trabalho. Não havia como, a vida era muito difícil. Era a forma de se sustentar também. Era arranjar as batatas, arranjar o milho, fazer a Mas broa. também era numa altura que quem tinha propriedades tinha uma vida boa. Sim, porque sim, compensava. Hoje não. Hoje é estar a enterrar-se na propriedade, por isso tudo chora por subsídios. Naquela altura não. Sobrevivia-se mesmo daquilo que se fazia e ainda conseguiam vender, porque esse senhor que eu estou a dizer que era carpinteiro tinha empregados, tinha mais, chamava-se a criada e o criado, e ele trabalhava, tinha propriedades e ajeitava, porque com a agricultura conseguia-se arranjar algum dinheiro, totalmente diferente daquilo que é hoje. Isso vai morrer, a história vai ficar assim. Hoje, se vamos aí perguntar a um jovem o que é que dá as batatas, ele vai dizer que é o Intermarché, o continente. Não tem noção como é que se produzem as batatas. Quem diz a batata diz outra coisa qualquer. Onde é que você vai? Vamos ao Intermarché. O Intermarché é que dá, mas não é assim. As nossas casas, todas as casas, tinham um forno para as nossas mães cozerem broa. Todas as semanas se cozia uma fornada ou duas broas. Faziam o pão em casa. Faziam para Broa. casa. Especialmente- Já havia a especialmente venda. broa. Já havia a Já à venda. venda, mas não Mas havia. não havia. Era o respectivo. Era o respectivo dinheiro para comprar. E devido a às condições da época, falava-se sobre política na casa, na família de vocês? Não se podia falar muito. Claro que se falava. Claro que E se falava. tudo sofria. Mas tinha que se olhar para o amigo do lado, porque não se sabia se à noite dormíamos a noite toda na cama. Não, era difícil. Quando nós éramos jovens, isto antes do 25 de Abril, tinha que se ter muito cuidado com a língua, porque nós não conhecíamos o vizinho do lado. Ou se estava a ter uma conversa contra o governo, contra a situação, às tantas da noite batiam-lhe à porta e levavam-no. E às vezes... Havia coisas ridículas. Por exemplo, nós estávamos na rua. Se tivéssemos mais que 3 pessoas na rua, vinha a polícia e mandávamos embora, que não podíamos reunir mais que 3 pessoas na rua. Já era um Andava a ajuntamento. dispersar. Era justo. Mas é isso mesmo que eu dizia, que era o ajuntamento. Eu estava na tropa em Belém, a calçada da ajuda, em Cavalaria 7, e se íamos 2 ou 3 e parávamos de frente à montra, vinha um indivíduo com as mãos nos bolsos, a se vir, está a andar, isto aqui não é nenhuma sala, está a andar. Era assim, funcionava. Era assim que isto funcionava. Isto é Mas mesmo 70. mesmo assim, Montreal, tivemos sorte porque tínhamos condições que não havia nos arredores. Vivia-se melhor em Montreal nos anos 60 que em Leiria. Nós tínhamos um cinema em Leiria e as pessoas iam de Leiria ao cinema a Montreal. Também tinha cinema lá. Tinha cinema. E no verão aquilo funcionava O todos que os é que dias. havia todos os dias? O que é que havia cinema em Leiria? Havia ali onde está o Papa, ali do Jardim, havia o Barracão. Havia o barracão porque tinha ardido. Não, o teatro. deitaram abaixo o teatro. Não, porque houve um incêndio e depois aquilo Depois ardeu. destruíram aquilo. E E destruíram fizeram aquele aquilo. barracão provisoriamente e só mais tarde é que os Lúcio da Silva deu dinheiro e fizeram o cinema que está aí, em Leiria. Você é de cana. Pois. Porque Sim, isso. o pessoal de Leiria ia a Montreal ao cinema. E dava cinema todos os dias, pronto. E costumavam ir ao cinema? Sim. Isso tinha que se arranjar. Se não se arranjasse, tinha ia suspeitar para a cortina. Corria-se aquilo que estava a funcionar. Nós tínhamos um grupo de Volta Nova, que o cinema, a primeira fila do cinema, eram cerca de 20 cadeiras, era ocupado por nós. Era sempre o nosso lugar era ali. E pronto, enquanto na parte de trás havia uma ala da segunda tribuna que era oferecida às personalidades de Montreal, o Olímpio de Alves, o filho do doutor e não sei o quê, que aquilo estava reservado para eles. E nós ficávamos lá na parte da frente. Mas foi bom. Havia terras que não tinham as condições que nós não tínhamos ali, apesar de todos os problemas que havia.
Eu sei que uma vez, a única vez que eu tive problemas, não tive problemas graves, mas pronto, nas eleições de 69, a CDE foi fazer uma sessão de esclarecimento lá ao cinema. E então, na altura, era o Dr. Vasco da Gama, era o Dr. Varela, eram todas pessoas ligadas à República, não é? E então eles distribuíram-nos, a mim e ao Alberto e outros, para a gente distribuir papéis pelas pessoas que estavam a assistir. No outro dia fomos ao posto da polícia dar a identificação. Pois. Foi logo. Porque tinham distribuído propaganda? Era Da oposição. Era. É que essa que eu ia era Mas da pronto, malta da oposição até os oradores. Era sempre para amedrontar, para um gajo andar sempre a bater a bola abaixo. mas nós era ali um grupo muito contestatário. Não éramos nenhum chega-varas, mas fomos muito contestatários, não é? Queimávamos jornais, como é que era aquele jornal da União Nacional, era o Novidades, ou que é? Era. Queimávamos o jornal na esplanada do café. Era assim, era coisa da malta com E tivemos 18, um grupo. 17, 20 anos. Nós tivemos um grupo Já normal. muito bom lá. E depois tínhamos a malta que se juntava a nós, era malta com alguma cultura, alguma não, com muita, que você dava na universidade. Depois era um misto, quer dizer, era eles com cultura, a gente Com boa vontade. com a boa vontade e éramos os proletários. Vá lá, era uma mistura. Era um rapaz que já faleceu, que era o Esperança, que era gente da Associação de Estudantes de Lisboa. Era De o que Orlando faculdade? Cardoso. Como? Que faculdade? Do Instituto Superior Técnico. E havia Era o Orlando Cardoso o Orlando também. Cardoso, que teve aqui, está Tem muito o ligado aqui à irmão, Leiria. que está aí todo empanado, que é o Orlando, e era o Vítor. O Vítor é que também estava em Lisboa. Pronto, é tudo malta polida, quer dizer, com mais coisa. Bebíamos também dessas fontes. E pronto, era ali um... E eram reuniões? Como que era esse contexto? Era um misto, a gente convivíamos Nós tínhamos mesmo. desculpa, Aliás, era um grupo mesmo muito unido. nós tínhamos lá um amigo que também teve que depois refugiar em França e fazíamos lá uns colóquios, umas leitadas a ler a Seara Nova. Se era nova. Enfim. E o Orlando e o irmão, o Vítor, estavam ligados a um partido qualquer, não é? Mais maoísta ou coisa assim. Porque de resto não tínhamos ligações a nenhum partido. Mas este Orlando e Vitor, eles também eram do técnico? Eles também eram... O Orlando é professor de História. É professor de História. Ele teve aqui grande trabalho colega até ali, aqui em não é? Leiria. É que agora está muito doente. muito bom, Está muito mal. E o Vítor era engenheiro também. É engenheiro, depois foi para a Sorbonne. Era engenheiro eletrotécnico. Depois foi para a Sorbonne, acabou o curso em Paris. Então, mas como é que conheceram estes estudantes? São de lá. Sabe que não, é tudo Montreal. Uma aldeia vizinha. Era uma capital. As aldeias ali em volta não tinham nada. Vinham para ali. A concentração Era quem sempre em tinha Montreal. era em Montreal. Temos ali uma série de aldeias à volta, mas aquilo. Nós já tínhamos grande privilégio, porque naquela altura vivia-se melhor em Montreal que em Leiria. E aqueles estudantes que estavam por ali. Era ali que Faziam a se vida deles concentravam. ali. Ali. Estava as férias todos os dias, ou todas as noites, Eram passadas ali. eram passadas em Montreal. Eles tinham carro. Ora, para a gente aquilo era. Não, A gente só tinha sempre onde ir. Só que tinha carro era o Esperança. Senhoras, A Esperança e depois senhoras mais e tarde o senhores Vítor grandes também. industriais Mas já mais tarde. de Portugal passavam ali todos um mês em Montreal, em diversos hotéis, pensões. Eu fui funcionário também numa pensão. Na altura eram pensões, agora é hotel. Eram pensões. Eu trabalhei, antes de eu ir para a tropa, para ganhar dinheiro para me sustentar na tropa, e ganhava-se muito dinheiro. Eu comprava um jornal, um escudo, nós chamávamos de 10 tostões na altura, era um escudo, mas o cliente dava-me 5 escudos para eu levar o jornal. Eu tinha dinheiro em todos os bolsos. Além do nada que o padrão me dava, vivíamos ali da gorjeta. Claro. Que aquilo era muito bom, muito bom. E depois tínhamos uma vivência com todo aquele pessoal que vinha de fora. Ainda vinha aquele senhor que tinha a fábrica das balanças Pessoa,
vinha para o Hotel de Montreal. O à pessoa. Ou à pessoa. Ainda vê balanças com isso. O chofer dele estacionava na pensão peninsular. Opa, aquele mês era um mês de maravilha para mim. E para ele e para outros que eu convidava, quase todas as noites íamos para a Figueira da Foz. No carro do patrão, ele nos levava à grande e a fazer. E esse indivíduo, tu não estás a ver, mas eu digo, fazia ilusionismo. Sim. E fazia no Café Chelsea, na altura, agora Sim, que é a sim. Paradinha, fazia aquelas sessões e era com esse dinheiro que nós íamos estragar à noite para a Figueira da Para a Foz. Figueira da Foz. Nós convivíamos ali com muitas pessoas de bem, pessoas ricas. Havia o Vítor Erudito, não era? Era Vítor Erudito, era o nome. E era o professor não sei quanto. Era uma pessoa não sei quanto, ele estava lá e fazia sempre ali umas sessões, fazia lá na pensão, fazia lá na esplanada, e com esse dinheiro à noite os patrões iam dormir, já eram velhotes, e nós íamos no carrinho dele para a Figueira da Foz gastar o dinheiro. Naquele tempo em Montreal, todos os dias havia bailes. Se não era no hotel, era noutro, se não era neste hotel, era na... Em todas as noites havia bailes, com orquestra ao vivo. Era um ambiente. Era um ambiente. Eu falo ainda às vezes com pessoas que são das aldeias e dizem, pá, quando a gente vinha a Montreal, era como ir só uma cidade. Porque tinham coisas que não tinham lá nas aldeias deles. Porque nós, em Montreal, vivemos, mas nas aldeias eu conhecia aquilo muito bem. Por profissão, conheci muito bem as aldeias. E vocês não querem imaginar o que era. As necessidades. Aquilo era uma pequena cidade, então aquilo era formidável. Agora nós tivemos as nossas brincadeiras, umas mais sérias, outras mais a brincar, como toda a juventude teve. Pronto. Uma vez fomos daqui à Figueira da Foz, era eu, o meu irmão que também já faleceu, era o Vítor Cardoso e o Orlando. O Vítor já faleceu. E fomos, nas 2 vespas, fomos para a Figueira da Foz. Porque no outro dia ia lá um secretário de Estado inaugurar uma obra qualquer na Figueira da Foz. E nós fomos lá escrever nas paredes aquilo que não se podia escrever. Porque escrever nas paredes depois do 25 de Abril foi tudo muito fácil. Agora, antes disso, era muito arriscado. E fomos daqui para a Figueira, fomos e viemos, escrevemos lá, não sei o que é que aconteceu no outro dia de manhã, com certeza que tiveram que limpar aquilo. Fazer uma pichagem. Era. E o que foi escrito? Era sempre. Não era dizer viva ao Salazar, claro. Não era viva ao Salazar, era sempre ao contrário, não é? Mas Uma vez também pintei aqui no estado de Leiria, ainda não era este estado, era o velho, também lá na véspera do jogo, também lá andei a pintar, mas assim. Mas costumavam fazer muitas pichagens? Sim. Fazíamos logo. Então, isso era Nós sempre. chegámos a ter uma Não tipografia. fazíamos mais, não tínhamos tempo. Tínhamos uma tipografia clandestina, uma pequena tipografia. Comente um pouco sobre a tipografia. Então, É muito interessante. isso dava um trabalhão, porque fazíamos uns papelinhos, talvez do tamanho disso, ou metade disso, tínhamos que fazer o texto, um stencil. Sabe o que é um stencil? Você sabe, você já. Tínhamos que o bater. Depois de criar o stencil, tínhamos uma pedrinha dessas, assim, desse tamanho, branca. Tínhamos um rolo, uma meia de senhora, e depois tínhamos que fazer um a um. Um a um, não é? Fazíamos o stencil, quando fazíamos aí, tínhamos talvez 500 ou mais, tínhamos que fazer aquilo às noites, não é? Quando tínhamos a quantidade que a gente achava que era o suficiente, arrancávamos com aquilo e depois íamos fazer distribuição. Depende de onde é que o texto era dirigido. Podia ser dirigido para operários, ia para uma fábrica. Se fosse dirigido para outro... Olha, uma vez foi aqui para a Leiria, foi aqui ao Sinaleiro, por aí acima, os carros ficaram todos, os tubos de escape ficaram todos cheios daquilo. Quando foi a arrancar de manhã, aquilo saiu e ficou por aí espalhado. Era assim que se fazia. Mas enfim, E ia fugir, não é? Claro, a gente fazia isso e abre. nós éramos uns românticos. Era romântico, a gente jogava que aquilo que ia... E a juventude tem isto de bom. A gente tem uma ilusão e que depois vai-se esbatendo, vamos ficando desanimados porque, enfim, nem vale a pena falar do resto.
Mas estes comunicados, quem é que escrevia os comunicados? Eram feitos por, claro, a gente fazíamos isso com a ajuda desses tais rapazes que estavam na universidade. Faziam as correções do texto, que era para aquilo não sair como deve ser, está a perceber? Era assim. Isto Era um funcionava. jornal, tinha um nome Não, ou era um jornal, não era Comunicados. jornal. Sim, comunicados? Propaganda Era clandestina. propaganda Aqui clandestina. a gente chamava aquilo umas tarjetas, são os papéis pequeninos que se espalhavam com facilidade. Não era um texto muito grande, não é? Mas pronto. Mas a gente funcionava na clandestinidade, pronto. Era este que não trabalhava para patrão, como tinha mais tempo mais livre, que eu trabalhava para patrão, para o meu tio, era o que tinha os encarregos dos contactos. Este é que saía, é que se encontrava com pessoas que não conhecia de lado nenhum, para receber ordens, para aquilo, para aquilo outro. Pronto, as coisas de células, é assim que funciona, não é? Mas é engraçado que no meio de todo aquele grupo que nós tínhamos, só muito mais tarde é que eu soube que havia um dos nossos amigos que estava ligado ao Partido Comunista. E só soube isso depois do 25 de Abril, que era o Esperança. Era o único que estava ligado ao Partido Comunista. De resto, mais ninguém estava ligado. Podia ter contactos, toda a gente tinha amigos. Claro. De toda espécie, Não é? dá lá a De identificar toda as espécie, coisas. não é? Então, e esta tipografia ficava onde? No barracão deste, ao pé do corral da mula, tinha uma mula para distribuir o azeite. Uma tipografia que estava escondido lá, e às noites fazíamos aquilo, batia-se aquilo no stencil, depois passava-se com o rolozinho, passávamos. Aquilo era tudo muito, muito complicado. Então, mas tinham dito que colocavam nos tubos de escape e que outras formas é que conseguiam encontrar para distribuir esta propaganda? À mão, À mão, na rua. Não podíamos ir lá entregar de mão, não podíamos entregar de mão em mão, senão era Então, mas identificado. largavam na... Tinha que ser Por claro. cima dos muros da fábrica, olha, por exemplo, do Santos Barosa, lá para dentro. Se fosse à mão, íamos com o folheto e entregá-lo à polícia À mão não política. dava. Era Não, logo não. a hora dava. de ir logo preso. Não, Não se Não podia dava. ser, tinha que se mandar. tinha que se mandar. Bem enroladinho no tubo de escape, quando o carro trabalhasse, Queria. ia espalhando. Era assim. Isso é que se fazia. Fazia. Não podia ser de uma moto. Nós nem queríamos que eles sonhassem quem era. Que era, pronto. E nas caixas de correio deixavam também? Não, Não, isso dava muito trabalho, muito nas vistas. isso nunca, na caixa de correr nunca. Não era fácil, só que... Se tomar a gente não nos serem apanhados com aquele porra. 5 pessoas, 3 eram suspeitos. Tinha que ser com muito cuidado. Olha, eu cheguei a ir a ouvir a Rádio Argélia, Sim, sim. para ouvir aquilo era depois da meia-noite. O Manel Alegre. Não sabes com quem era que íamos ouvir? Fazíamos que íamos jogar as cartas, o teu vizinho, depois mais tarde virou-se direita, aquela sacana, o Manel Elias. Ouvíamos aquilo na granja, íamos 4 e outros da granja para irmos ouvir aquilo, como íamos para jogar as cartas. Sim. Hã? E, É mas só íamos verdade. os 4 e às vezes um apontador. Como é que era? A Voz da Liberdade. A voz da liberdade Era a voz da Era Liberdade, do da Argélia, Manel para ouvir Alegre, aquilo. era O Manel Manel Alegre, Alegre. vinha da Argélia. E tínhamos que ir muito caladinhos, às vezes entravam sem saber, íamos jogar as cartas, não íamos nada, ia para a adega dos Elias, como dissestes, Sim, era o Zé revolucionário dos Elias, não era o velho, era o novo, era o filho dele. Íamos para a adega dele à meia-noite e tal, a ouvir aquilo, e sempre a duvidar se estava alguém a ver-nos para nos agarrar no outro dia. Era, enfim. E Então havia- ouviam rádios clandestinas. Era a rádio clandestina, era a Havia voz da Argélia. utilizava-se uma coisa que não sei se já ouviu falar, que é acho que é golenas, que é uma coisa feita artesanalmente. Acho que é Centro de antena, não é? não, é uma. Acho que é golenas. Que é uma porcaria feita artesanalmente, que aquilo conseguia caçar conseguia caçar a coisa. É uma coisa muito artesanal. Tem os transistores à vista e depois aquilo, e um alto-falantezinho pequenito, e aquilo, depois a desandar, aquilo consegue-se apanhar. Eu não sei, parece-me que é golenas, não tenho o nome, Era isso. já foi há Era muito isso, tempo. era isso. Não sei se isso agora vem aqui, nem se não. Se calhar já nem vem.
Então, e quando faziam a distribuição nunca era todos juntos? Separavam-se. Todos juntos. O mais Olha, discreto, a o fazer mais isso, discreto possível. a fazer isso era só eu e este e o irmão dele que sabia. Mais ninguém sabia. Eram só os três. E os outros que faziam a correção dos textos e tal. Agora, para a distribuição, eram só os três. Isso não é assim. Não podia ser. Muita Não. gente dava nas vistas. Não, isso não é muita gente. E ao depois iam só dois. E é nessa altura que o senhor comentou antes da entrevista sobre a participação no teatro. Não, nesse isso, período? não, a participação de teatro já é muita gente. Mas na participação de teatro isso é outra conversa. Isso é muita gente. Mas isso aí não tem nada a ver com isto. Isto é uma. Faz conta não é que o isto é um mesmo grupo. part-time. Isto é um Não, havia part-time. muita gente que estava envolvida. Agora a participação de teatro, ele que fala até mais, que ele até era o 50 e tal anos de teatro amador. tem lá 50 e tal anos disso. E tem mais. Ele que fala. E a primeira peça que nós fizemos, já porque Montreal tinha uma tradição muito grande de teatro. Quer dizer, são coisas que numa aldeia como a o teatro em Montreal já tem mais de 100 anos. Teatro amador. E nós continuamos. O senhor que deixou aquilo, nós continuamos. E a primeira peça que nós Agora veja aí Galé na rádio. Se vocês virem no coisa. Agora, isto que está aqui é muito sofisticado. Isto que aparece aqui. Helena Rádio é muito sofisticado. Porque há uma coisinha pequenina que os habilidosos fazem, que é uma porcaria que a gente consegue trazer na mão e consegue apanhar o sacana do rádio. Havia uma coisa destas que eu lembro-me de ter uma. Por isso. E com essa porcaria é que eu apanhava essas rádios assim falcatas. Essa rádio, A rádio pela verdade. a rádio da Também havia a Rádio Moscou, mas eu por Também- acaso a Rádio Moscou não a gente apanhava mais aqui a da Argélia. É Liberdade. Acho que, Voz da acho que era essa. Liberdade. Era a acho voz que da é. Liberdade. Era o Manel Alegre até esclachava na altura. Também E havia a Rádio- juntavam-se os três e havia mais pessoas que ouviam no mesmo Eu a rádio só ouvia eu, porque só Eu ouvia. quando ouvia essa rádio, era normalmente 4. Não éramos mais conhecidos. Íamos jogar as cartas. Mas não íamos jogar as cartas, íamos ouvir a rádio. Mas não se podia lugar, era proibido. E Havia muita juntavam-se. gente a ouvir, o que ninguém dizia que ouvia, não é? Toda a gente se calava, não é? Claro, havia muita gente a ouvir, de certeza. Cada um à sua maneira. Agora, Enfim, velhos tempos. Mas nestas ações todas que fizeram, as pichagens, a distribuição de comunicados, nunca foram apanhados pela polícia? não. E depois parámos mais porque, entretanto, soubemos que ali na Vieira tinha ido um grupo de malta dentro. E a gente, epá, isto está aqui próximo, o melhor é. Mas também nunca deitávamos bomba nenhuma, não é? A gente não fazia nada de especial, não fazia nada. Só a gente distribuir aquilo já nos dava chatice. Aquilo já dava chatice, não é? Se fôssemos apanhados, já éramos chatice. Nunca foram. Nunca. Não, pelo que eu soube agora, eu não sabia, ali o Sr. Acácio é que disse que eu tinha o nome aí na polícia e este também. E, Suspeitas tinham. pois, Eles não estavam porque enganados. Eu nem sabia que... Sabiam bem que nós éramos contra a situação. Mas também não tinham a certeza. Estavam à espera de uma oportunidade para nos conseguir pôr a mão. E se ela surgisse, não tenho dúvidas nenhumas que eles nos tratavam bem da pele. Pois. Mas na altura quem era mais perseguido e mais condenado eram os indivíduos que estavam ligados ao PC. Quando os apanhavam com coisas, era uma chatice. Esse aí sofriam bastante. Olha, o pai do Mário Bolis, Sim, meu primo. pois, Mas nenhum de vocês teve alguma ligação política? Ou aproximação a partidária não. e uma organização? Porque tinham falado que alguns dos estudantes com os quais conviviam tinham ligações ao Sim, maoísmo. Alguns tinham. E a gente, no fundo, aquilo também era uma organização, mas eu nem me recordo qual era o nome, porque a gente até tinha lá umas siglas em cima nos papelinhos, ao passarmos aquilo era um partido eco. É um partido. Porque eu, por exemplo, eu tive que. Olha, eu tive no sindicato dos químicos.
Isso já foi depois do 25 de Abril. E veio daí. Veio daí. Era do partido que esteve neste embrião desta malta que andou aí, que a gente esteve aí, mas estive há pouco tempo, foi 1 ou 2 meses, só porque eu, entretanto, fui à vida, que eu Então, isto não era o que eu esperava. Então os comunicados que imprimiam também eram comunicados de organizações políticas. Não, propriamente, eram escritas por pessoas que estavam ligadas a essas organizações. Escritas por pessoas que estavam ligadas a essas organizações, mas nunca tivemos assim um feedback, nunca tivemos assim ligados com diretrizes, embora tivéssemos ligações, porque eles chegaram a andar bem, mas era uma coisa diminuta. Havia de facto este contacto, mas não tínhamos assim, não tínhamos assim. Eu sei que uma vez um rapaz depois teve que ir para Paris e depois não podia vir a Portugal e a mãe foi visitá-lo e ela trouxe uma mensagem num papelinho que havia assim numa unha. E deu uma mensagem, eu tinha que abrir aquilo, ler aquilo com uma lupa para ver. E então, aquilo parecia um filme policial. E fui daqui a Nazaré buscar um indivíduo que entrou clandestinamente em Portugal. E há um sítio e há um outro monte do outro lado. Como é que se chama aquilo? É o monte que fica do lado esquerdo da Nazaré, aquele monte que tem o hotel. Como é que aquilo se chama? Pois. Sei que o sítio fica do lado direito, nós descemos e aquilo fica do lado esquerdo. O Monte Branco, acho eu que é o Monte Branco. E depois, qual era a senha? Eu levava o jornal, a bola, debaixo do braço, e a senha era, eles exigiam-se a mim, pode-me dizer que horas são, e eu respondia não sei o quê, são horas não sei quantas, não ter a senha. Mandei que ficou lá uma noite em casa dos meus pais, e no outro dia fomos levá-los a Chaves, à fronteira de Chaves. E as pessoas que lá foram, que ninguém imaginava que fossem eles. E pessoas que felizmente foram muito importantes e tiveram ligados a esse. Era que a gente fazia aquilo porque sentíamos muito atrofiados, não, tínhamos que expandir, mas pronto. Mas nunca matámos ninguém, nunca deitámos fogo a nada. E tiveram mais casos de ajudar pessoas a vir clandestinamente Não. para... Esse foi só lá levá-lo. Tinham falado dos jornais que existia, que Montreal era um sítio com muitos jornais, todos os jornais... Todos os jornais nacionais. Não, e até estrangeiros. Vinham jornais Vendiam-se estrangeiros. todos os dias na rua, especialmente no verão. de maio a outubro. No verão tinham até os jornais estrangeiros. Porque havia muitos turistas nessa zona. Sim. E tinham pessoas que os compravam. Tinham pessoas que adquiriam. Os gajos que vinham para o hotel adquiriam esses jornais. Aquilo era uma terrinha. Agora não. Agora aquilo, a água foi-se e aquilo está muito mal. Aquela gentinha que tinha muito dinheiro, vivia a escravizar os outros, passavam lá bons meses. E as migalhas que sobravam Mas para a gente foi uma grande ajudávamos lição, a viver. uma grande lição para os habitantes de Montreal. Que vivia. Montreal ainda hoje não tem indústria derivada dessa situação. Vivia-se exclusivamente da água das termas, mas era uma grande lição de pessoas bastante cultas que passavam por ali. Eu, como já disse, trabalhei uma série de tempo na recepção dessa tal pensão e convivia-se com muita gente bem, gente de dinheiro, porque os outros não tinham acesso a isso. Eu estou a dizer, quando eu andei na escola andava descalço. E já havia pessoas a viver bem. Montreal chegou a uma altura que não tinha instalações para tanta conquista que tinha. Ao inverso de hoje. Hoje tem muitos quartos, não tem pessoas. E aquilo faltavam quartos para alojar as pessoas que vinham para Montreal.
aquilo em época que passavam ali 5, 6 mil pessoas. Ali em 4, 5 meses. As pessoas que fossem no verão a Montreal queriam lá viver todo o ano, mas aquilo de inverno não é aquilo que é no verão. A partir que a fonte secou, degradou-se Montreal. E que jornais Depois- é que liam nessa altura? Ou o Século, Diário de Notícias, Diário de Lisboa. E chegavam lá todos. Tudo. Tudo. Chegavam lá todos. Desportivos, O todos crime, desportivos. tudo, a tudo. bola, chegavam lá todos. Não havia. Até a República. Não Sim, a havia. República também, Sim, não isso é havia. a República. Isso não havia. Chegavam lá todos. Todos, Não a havia, República. não havia nenhum que não. Todos não os jornais chegasse lá. nacionais- Quer dizer que até os estrangeiros lá chegavam. Vendiam-se em Montreal todos os dias. Eles vendiam lá tudo. Havia uma padaria Montreal, lá em cima quando se corta para as 4, 5 telas. meses tinha um nível de vida acima da média. Era. Os senhores do dinheiro, os grandes industriais, toda a gente frequentava Montreal. E depois tivemos a sorte e o azar, é que a pessoa ligada, era muito ligada ao regime, era o dono das termas de Montreal. Isso fazia. E isso fazia movimentar, ele era ligado ao regime, ele chegou a ser governador civil uma série de anos aqui em Leiria, foi presidente de Câmara e atraía muitas pessoas, mas tudo de alto gabarito. Não, ele era amigo pessoal do Salazar, não é? Quando cá veio o Papa, tanto o Salazar Quando cá como veio eu estou em o casa Papa, dele. o Paulo Quando cá VI, veio o Paulo VI, a Eles primeira ficaram vez. hospedados lá no hotel Olha, em Montreal. Montreal, nessa altura, era um mundo. Polícia política e da outra. A cavalo, a pé, de avião, toda a forma. Isto foi em 66. Ou 66 ou 67, quando cá veio o Foi. Paulo VI. Eu sei, foi em 66. Foi em 66. Que cá veio a primeira vez o Paulo VI. Você não tem a noção de quanto são 500 escudos. São 2,5€. 2,5€. Mas isso não é nada. 2,5€ hoje não é nada. Naquele tempo, ainda agora outro dia a falar com a Gina da lavandaria, ela me disse, Alberto, ela trata-me por ser Alberto, vinha para lá um senhor, dava-me 500 escudos de gorjeta. 500 paus de gorjeta. Era muito dinheiro. Era muito Então não era. Era muito dinheiro. Era mesmo muito dinheiro. Ela, não sei, mas ela se calhar era capaz de ganhar quê? 50 escudos por mês. Ele dava-lhe 10 vezes isso. Dava-lhe 10 meses de salário. Isto, o Quer dinheiro... dizer, você veja. O dinheiro, Quer dizer, a diferença, não o é? dinheiro era muito bem contado. Era muito bem contada. Quer dizer, Nós íamos aos bairros, isto é isto. Íamos aos bairros. A entrada custava 25 tostões, que eram 10 cêntimos, 15 cêntimos. Custava 10, 12 cêntimos e meio. Pois. E então havia a moda que era os cavalheiros levam as damas ao buffet e estragava-nos o orçamento todo. Porque nós tínhamos que ir pagar uma bebida às meninas e o dinheiro estava tão contado. A gente tínhamos um grupo tão unido que antes de irmos para qualquer lado reunia a malta toda para ver se chegava o dinheiro para os bilhetes para onde a gente ia, se chegava para a gasolina, se chegava para aquilo tudo e só depois é que arrancava. Íamos E fazer se um não plano. houvesse dinheiro, um gajo adiantava, o gajo que adiantava, que a gente depois pagava. E por isso é que se ia. Era assim. Que a gente reunia, nunca se deixava ninguém em terra. É evidente que há carências, que há faltas, que Agora não tem nada a ver com Mas- isso. não tem nada a ver. Então, mas este grupo com o qual iam aos bailes, iam ao cinema, era o mesmo grupo? Não. Era... Não era o mesmo. Não. Não era o mesmo. Destes, havia uns quantos que faziam isto. Está a perceber? Por exemplo, faz de conta, você neste tem... Era o mesmo grupo, por exemplo, para isto faz de conta, o grupo daqui para estas coisas havia 12. Para isto havia 5. Ok. Está a perceber? 12 serviam para ir roubar frangos, para ir arranjá-los, para ir à praia. Para isso tudo serviam. Para isto só havia 5. E dali não sabia nada. Eles não sabiam nada de estas atividades. Divertiram-nos da maneira possível. Que Não, diz.
Então, quando a gente via ao cinema a Leiria, alguma vez imagina que a gente ia só havia um amigo que tinha um carro, que era um Anglia, que as portas abriam para trás, e íamos 5 no carro e fazíamos uma coletazinha para pagar a gasolina ao dono do carro. Pois. Alguma vez imagina hoje que um amigo leva o amigo para aqui e vai-lhe pedir o dinheiro da gasolina, nem pensar, não é? Mas era Ele nem assim. leva o amigo, que é o que toda a gente tem carro, toda a gente tem isto, toda a gente tem aquilo. Mas não há nada disso. E tinham todos 20 anos, por volta dessa idade? Sim, sim, 20. Sim, 18, 19, 20. sim. Uhum. 20 e tal, depois começou a ser mais tarde. Então, em 74, tinha eu 31 anos, não era? Sim. Ora, 43, Assim, só fazendo as contas. pá. 1970. 74, não, já estava casado. Já estava casado, já. Em 1974 já estava casado. Então, e livros? Costumavam ler livros também? Sim, isso era-nos metido pelos os indivíduos lá do. Não, tivemos. Tivemos o rapaz que era o Daniel, Pois, que nos incutia o espírito essas de ler. reuniões que nós tínhamos lá em casa desse amigo, não era só para falar de política, falava-se de tudo. E de literatura, e livros, etc. E muito cedo toda a gente começou a ler, normalmente, pronto. E isso criou uma certa mentalidade também. E, enfim, também tive influência da nossa vida, que é a leitura, não é? E o que é que costumavam, sabem, os títulos que costumavam ler? O que é que... Esse queres ler mais? Eu não sei, isso. Desde os clássicos do Essa até. Pronto, os escritores franceses, principalmente, eram muitos. E assim, o Marx, Engels, o Trotsky costumavam ler alguma coisa desse não, género? Já não? Era Não, muito livros políticos. Não, acho que tem lá um livro, o Capital do Marx, que nunca li. E também lá tenho o livro vermelho do Mao, Então, ó, que também eu nunca o li. Era mais a literatura normal, pronto, Livros proibidos que costumavam ler. quando se arranjava. quando se arranjava, claro. Havia aqui isso uma aí. papelaria em Leiria, que era onde nós íamos, que era a papelaria Martins, não sei se ainda existe. E o Sr. Martins era um indivíduo, um livreiro, como devia ser. E ele tinha sempre lá uns livros escondidos para, quando a gente lá ia, que não era assim muito bom ele tê-los à vista. Pois, porque depois havia diversas funções. A gente também, por exemplo, lá na Casa do Povo, depois tivemos a função de tentar ter a biblioteca aberta. Também tivemos essa porra também a funcionar. que havia lá muito livro e a gente tentou ter aquilo a funcionar durante algum tempo. Mas é um bocado complicado incutir o espírito da leitura, sim, tivemos isso aberto. E hoje, infelizmente, ninguém lê. Então, a juventude ninguém lê. Mas também não lê porque eles habituaram-se. Eles agora até fazem uma coisa, segundo o que eu me apercebo, pelo meu até, já criaram os hábitos de, em vez de lerem, ouvem. Ouvem o livro. Ouvem o livro, não é? É um bocado isso, não é? Ou se leia na diagonal, assim para ser mais depressa. O Daniel teve uma grande influência na nossa mentalidade. Sim. O Daniel era um... O Daniel foi um rapaz que morreu, que faleceu, já que tinha Era um intelectual. Lá. era intelectual. Tanto é que ele em França tinha uma revista. Ele era um tradutor. Ele tinha uma revista em Paris, tinha uma revista mais dirigida à comunidade portuguesa. Mas já depois, não é? Mas fazíamos ali as reuniões. Quando a gente, Tinha essa preocupação. quando a gente lia, teatralizava os discursos do Américo Tomás, da Sierra Nova, aquilo era um espetáculo. O Américo Tomás era o nosso presidente. Se a pessoa não souber ler, também não se consegue transmitir o que a gente quer. Ela não consegue. Mas E enfim, se era a preocupação era essa.
era um rapaz, ele estava em Paris, Não, ele estava cá, depois é que foi para Paris. mas foi para Paris porque foi Não, obrigado. foi, acabou por casar com uma francesa Não, e e fez lá a vida. motivos políticos teve que ser. Também afastou-se daqui. Mas ele era de Leiria. Ele é de cá, era de Montreal. Era de Montreal mesmo. Era. Ok. E, por exemplo, discutiam também questões relacionadas com a guerra colonial? Ah, sim. Evidente. Então, a maior parte das pessoas que puderam chegou só ao dia de... Eu, por exemplo, fiz uma festa de despedida da malta com um rapaz, que já faleceu também. Ele era oficial, ele foi o Lionel, ele era oficial, eu era soldado. Ele ia para a Guiné e eu iria para Angola. Fizemos um baile, despedida e tal e tal. Eu embarquei no Veracruz e ele pisou-se. Era piloto de Ele helicóptero. era piloto de helicópteros e eu era soldado. Ele fugiu. Pronto. Já veio, já morreu. Eu ainda cá estou. Mas pronto, cada um podia fazer, tinha determinadas opções. Não tinha Podia muitas, ter- não. Ou tinha E- ido para a tropa, ou desertava. ou fugia. A guerra colonial, aquilo Ele era uma fugia. coisa que tinha que se falar. Fizemos não é? um baile. Toda a gente sofreu, eu felizmente não, mas tanto o Alberto como o Licínio esteve na Guiné, numa fase já terrível. E o Alberto esteve em Angola, também tivesse ido a Mongongo, que não era Foi. brincadeira, não é? Foi. Toda a gente tentava escapar, não é? Mas era difícil. Mas foram os dois para a África, foram em Sim, que, sim. em que Fomos anos? para anos diferentes. Eu Exato. fui em 65, 67 e ele foi em... E eu fui em 70 e vim em 73. Eu não fui, levaram-me e trouxeram-me. Mas O que eu tinha feito com eles era trazer, mas eu queria vir vivo. E por aqui calhou-me ainda vir vivo. Não vieste do caixote, não é? Não vi no caixote. Mas não, até um ano ainda e tal, tanto me fazia vir vivo como morto. Mas depois, quando passou um ano, epá, se calhar até me safo, vamos lá levar isto a sério, que se calhar até há a possibilidade do indivíduo se safar. Aquilo Ficou lá em que zona? é terrível. Como? Ficou em que zona da Guiné? Ui, numa zona do melhor que havia. Era só resorts. É, Na Guiné zona não pegada é... à fronteira, Na Guiné não é aquilo era nenhuma. terrível. Era terrível. Só mato. Só mato. E numa zona fronteiriça, onde os chamados turras se abasteciam. E onde conseguiam movimentar-se nas zonas fronteiriças. Porque quem estava mesmo no centro, em Bissau, só agora, mesmo no final, é que se aperceberam porque as munições já estavam a chegar ao centro de Bissau. Então tínhamos que parar com a guerra e a guerra acabou por isso. E quando fosse ao Senegal ou a Guiné-Conakry? ao Senegal. Senegal. Ao Senegal. Eles pensaram que vamos acabar com a guerra porque a guerra estava já a atingir graduados e tinham que acabar com a guerra, porque enquanto fosse a matar soldados, eles davam-se barimbando para isso. Meus próprios comandantes, ainda há pouco estava para te contar, que numa das operações foi morto um colega meu, já era casado, tinha filhos. Era algravio, tinha recebido umas BRLs novas, o gajo enfia uma rotada, matou o rapaz, espedaçou aquilo tudo e o comandante do batalhão, quando chegou, que chatice, menos uma viatura. Não disse menos um homem. O problema dele era as viaturas. Ele era terrível. Para nada. E eles é que eram os turras. Turras éramos nós, estávamos no terreno deles, a estragar-lhe a vida a eles, porque não tenham pena dos negros. Eu não sou racista. Apesar de tudo, eu não sou racista. Para mim, tanto vai ser branco, como preto, não me importa. Ser brasileiro, ser chinês, não sou racista. Mas digo, não façam mal aos pretos, deixem-nos lá estar, quietinhos, deixem-nos viver à maneira deles. Não se interponham lá, porque quem faz a guerra são os que vão de fora fazer a guerra lá. Porque vão para lá, eles já não gostam dos brancos. Agora, têm razões dele. Para mim, eu tanto gosto do branco como do preto, para mim é meio diferente. Eles não gostam dos brancos porque os brancos inventaram o trabalho. O africano não quer trabalhar. Mas também não precisa trabalhar. O mate, eles no mate, eles conseguem sobreviver à maneira deles, são felizes, mas eles arranjam da mata o comer. Não estão preocupados com vestir, aquilo até é quente. Se preocupam com isso. Agora, aqueles que vivem nos grandes centros,
aconteceu agora a guerra, quando acabou a guerra, que eles tiveram que se vir embora. Eles sentiram, os que estavam no centro da cidade, de Bissau, sentiram falta do branco, porque habituaram-se a comer e a vestir como os brancos. E esse dia agora, aqueles que estão no mato, não tenho pena deles, que eles não morrem por isso, que eles têm lá as defesas naturais, e eles procuram comer, eles conseguem sobreviver. Eles caçam, pescam, fazem a vida deles, não os obriguem a trabalhar. Eles não foram feitos para trabalhar. E quando estavam em África, tanto em Angola como em Guiné, continuaram a atividade da agitação? Não, aí é mais complicado. Era muito complicado, Isso é não muito se podíamos complicado. manifestar, Isso é muito não complicado. se podia ter assim uma conversa com outro, porque não conhecíamos o outro. E às tantas estávamos a entregar-se mesmo à raposa. Não era fácil. Tinha que ser estudado, bem estudado, colega do lado, não se podia dizer. Aí, E o muito baixinho, eu tive colegas meus que desertaram. Levaram o equipamento todo, arma e tudo, e desertaram. Precisaram ter contactos com os gajos do PSGC. Então os gajos, olha, tal dia às tantas horas dá jeito. Eles mandavam o guia e eles foram-se embora. Vieram agora, depois do 25 de Abril, vieram-se embora, estavam no PSGC. Estava lá um rapaz, eu até gostava daquele gajo, pá. Andávamos a fazer uma estrada e o gajo era de minas e armadilhas. E à noite ficavam as máquinas e aquilo era tudo minado à volta das máquinas. No outro dia de manhã picava-se a estrada até chegar às máquinas e eles iam ia desminar. desarmadilhar. Aquilo para se trabalhar, depois à noite fazia Sim, sim. um belo dia. Olha pá, o gajo naveia, nessa noite. Levou o equipamento e foi-se embora. E veio depois do 25 de Abril. Não, aquilo era. Aquilo era complicado. É muito complicado. No batalhão que eu fui a render, onde eu estava, chamava-se Vindouro. Os africanos tiveram uma companhia que lá esteve 2 anos, nunca atingiram os gajos, nunca os atacaram. E eles convenceram que já não havia guerra, que os gajos não estavam lá. Um belo dia armaram-lhe uma cilada, mataram 18. Levaram-lhe transmissões e o Furriel. Agora, quando fizeram aquele assalto a Conakry, trouxeram, que estavam lá presos. Era muito complicado, não se podia facilitar. Aquilo lá em Angola, e depois não era só, é que aquilo era muito, por exemplo, onde eu estive. Cheguei lá, Onde é que ficou? eu fui, acampei logo na primeira dose que levei, foi de 15 meses em Namogogo. E quando lá cheguei, os meses de chuva lá, são quase 6 meses, não havia água potável, depois isso também revolta. Estive lá, de lá vim, lá fui embora, sem haver água potável, sem haver água em condições para beber. Quer dizer, conclusão, quem sofria do estômago foi tudo para Luanda, porque a gente fazia comer com água barrenta, íamos buscar água ao rio, a melhor água para tomar banho era da chuva. Quando estava a chover a gente saltava cá para fora e tomava banho, um banhinho limpo era dessa água. E era assim, e assim a gente teve. E depois um gajo, por exemplo, muita malta não lhe faz diferença, mas eu pensava assim, então mas estes filhos de puta, quer dizer, trazem um gajo para aqui, quer dizer, estamos aqui, estivemos lá 15 meses. Em 15 meses não arranjaram umas bombas, uma porcaria qualquer que se instalasse aqui para passar a água, para a gente ter água. Quer dizer, os gajos pensam, dizem, isto é uma cambada de gente. Eles até ordinária. tinham, Alberto, eles tinham aquilo tudo, lá nos indivíduos de engenharia, eles tinham todos os equipamentos. Mas nunca Olha, lá aplicaram. nós arriscávamos a vida, tínhamos que ir à lenha. Aquilo havia uns caldeirões grandes que nós ia aqui para fazer a fogueira por baixo, para fazer o comer. E nós arriscávamos, cozinha. era feito uns caldeirões, Sim, sim. era assim feito a tropa, com a lenha por baixo para fazer ferver a panela. Mas se eu cheguei aí aos armazéns da companhia, havia lá fogões a gás. Pois, mas tinhas lá o gás depois. E havia gás, havia tudo, mas só que aquilo já não contribuía para o saco azul. Os gajos que não roubavam, porque aquilo era um roubo. Claro. Eles traziam mais do que não roubavam que aquilo que eles ganhavam. Porque faziam-nos arriscar a vida a ir à lenha, que era um perigo, e tínhamos que ir, por exemplo, 10 indivíduos para fazer uma carrada do animal de lenha. Mas íamos 40.
porque tínhamos que fazer um cerco e buscar à distância para aqueles trabalharem, para fazer a proteção, para conseguirmos trazer a lenha. Tínhamos que arriscar assim, quando aquilo tinha algumas condições. Porque eu cheguei à conclusão que aquilo que o Estado pagava para nos alimentar era mais que suficiente. Era muito roubado. Não chegava lá. Eles hoje admiram-se com esses desvios que há aí nas messes, que ainda houve há 2 anos, da Força Aérea. Aquilo sempre existiu. E aquilo sempre existiu. Vieram agora descobrir a pólvora que aquilo estava a ser desviado, o comer das messes, que a faturação duplicada e triplicada, fazia-se a faturação para sacar o dinheiro. Sempre foi assim. Aquilo que o Estado ladrão fascista, dava para nós comermos era mais que suficiente. O que é que não chegava à panela? Não chegava à panela. Aquilo era tudo desviado antes de lá chegar. E uma percentagem muito mínima. Eu estive os últimos 6 meses nessa estrada onde foi feito o rally. Eu contei há bocadinho. Nós fazíamos todos os meses uma coluna de reabastecimento, onde vinham 6 bidões de 200 litros de vinho, vinham 4 de azeite, vinham 4 de óleo. Passava-se num restaurante em Bissau, ficava louco um de azeite e um de óleo e outro de vinho. Mas, pois aquilo faltava no prato, depois, mas ficava logo lá. Aqueles sargentos que eram o ajudante mandavam naquilo. Esses gajos ganharam rios de dinheiro, esses vagmestres, todos ficaram ricos. Que era tudo desviado, era assim, porque aquilo que o Estado dava para nós comermos era mais que suficiente, simplesmente era roubado. Eu chegava lá. Este a faca e o queijo da mão. Tudo. Por exemplo, lá E depois não ia uma garrafa com azeite para a mesa. Em África, sabes como é que fazia? Uma terrina grande daquelas de inox, lá da tropa, 5 litros de azeite, de vinagre, meio de azeite, aquilo vinha de cima e depois punham de uma concha para tu pôs nas batatas. Só punhas vinagre e o azeite não estava lá, só andava aquele bocadinho assim a nadar por cima e o resto era só vinagre. Porque era roubado, era vendido nos restaurantes. Eles, por exemplo, depois, na Bongon, depois descobrimos, a gente, que recebíamos 20 escudos e 50 centavos, que era quanto se recebia para cada indivíduo comer. E recebíamos que era 20 escudos e 50 centavos para a praça, 20 escudos e 50 para o sargento, 20 escudos e 50 para o real. Mas a gente não comíamos, a gente passava fome. E começámos eu e uma série de gajos, um gajo do norte, o Gomes, e começámos a dizer, estamos a ser gamados, a gente devia fazer um levantamento de rancho. Mas era difícil de fazer. Bom, andámos e desandámos e não conseguimos fazer lá. Viemos-lo fazer a Malange. Estás a perceber? Em Malange conseguimos-lo fazer. Porque a gente comia mal, os gajos na messe sargento já comiam razoavelmente bem, e nos oficiais, então, aquilo era à grande e à francesa, os mesmos 20 escudos e 50 centavos. Em Malange fizemos o levantamento de rancho. Sabes o que é que aconteceu? Esse Gomes foi destacado para Marimbanguema. Eu tive quase. Lá não arranjaram prova, não sei como é que aquilo foi. Lá fazia falta, em operações de informações, que eu trabalhava que nem o chão. Conclusão, sabes, e ficámos 15 dias sem poder sair à rua. A companhia toda em Malange ficou 15 dias sem poder sair lá para fora. É assim que os gajos fazem. E o dinheiro ficaram eles na mesma coisa, continuaram sempre assim. Por isso a gente está sempre na moda de baixo. Mas o ano e meio onde eu estive, num destacamento, tu não podias sair fora do arame. Porque não havia mais nada. Quando estive lá em Namum também. Porque entre os 2 arames caiu as granadas dos albuços. Isso até Porque se viesses cá fora sozinho, saísse fora do arame, os gajos punham-te a luva e levavam-te. Eu sei. Porque aquilo na Guiné é totalmente diferente de Angola, segundo dizem quem teve em Angola. Porque ele lá passava fome e tinha dinheiro. Mas não tínhamos que comprar, não havia. Havia uma cantina, o destacamento tinha. E depois éramos roubados, porque vinha carne, os gajos lá ligados, os vagos-mestres ligados à cozinha, orientavam aquilo. Como é que se começou a comer? Olha, isso custou-me 10 dias de tensão. Sabes? O gajo ser revolucionário, claro. Ter ideias diferentes, Custa. Era um bocado chato. Custou-me 10 dias de tensão essa. Iam lá os pretos e vendiam umas gazelas. E tal, e lá o indivíduo que orientava aquilo, o vago-mestre, fazia logo umas bifalhadas e tal, e aguardava aquilo para ele. E para nós dava-nos os telhaços. Com o esparguete, com o arroz, os telhaços aos ossitos e tal.
E depois eles tinham lá uma cantina onde eles vendiam as cervejas, tinha assim uma porta, parecia uma bilheteira, por onde aquilo saía, e nós no fim de comermos, às vezes eu ia lá, estava-se a fazer uma bifalhada. Estava lá um alferes, 4 ferrelheiros, e eu disse, então como é que é? Epá, o nosso ferrelho hoje faz anos, está bem, e nós a comemos mal, pouco e mal. Passado uns dias, outra bifalhada, era outro que fazia anos. Até que um dia revoltamos e disse, quando é que eu e os meus camaradas fazemos anos? Claro. Nós nunca mais fazemos anos, não passamos disto, que são 10 dias de tensão, essa brincadeira. Eles me arranjaram depois, eles não me pegaram por aí, quer dizer, aí não me pegavam. Mas eu estava de serviço e estava a jogar alerta. Pronto, foi por aí. Mas aquilo era comum, eu tínhamos ordem para isso, estás a perceber? O gajo pegou pelaquela, arranjou-me 10 dias de tensão, que foi uma maravilha. E o gajo disse-me assim, quem é que está de serviço? Eu. Então e aqui, por que não? Eu tinha lá o equipamento, aquilo era só naquelas horas mortas, que a malta, a pessoa acaba de almoçar, ia dormir e a gente dormíamos debaixo da terra, nos abrigos, para estar alguém vigilante. E eu estava a jogar a alerta, mas e perdi sempre pau. Lembro-me tão bem que só hoje, era muito dinheiro. E o gajo, então, quando acabar o serviço que está a fazer, passa ali, que é para nós conversarmos. E eu fui para lá, fui tomar banho, acabei o serviço, deitei-me acima do cimento do abrigo e dei um bocado. Eu não lhe disse, já passado umas horas, já depois de jantar, quando acabasse, para passar ali para falar comigo, disse, até você não foi porquê? Porque eu não quis. Não aconteceu, não fui nem vou. Depois os outros começaram a dizer, Fragoso, epá, vai lá, o gajo vai lá ver isso e tal. Não vou nada e tal. Até que não fui. No outro dia, o gajo foi outra vez ter comigo e diz-me, pronto, então, eu disse para você, você é teimoso, depois somos os dois. Vai ali para falar comigo e você não foi, a partir de hoje, você vai fender lenha ali para a caldeira, até que eu me esqueça. E eu voltei para ele e disse-lhe assim, olha, se você estiver à espera de comer o comer que eu vou fazer com a lenha que eu vou rasgar, você vai morrer de fome. Ele disse, está bem, vai morrer de fome, porque eu não vou. Eu vou no dia que me calhar a mim, porque alguém a tinha que fender. Mas quando calhasse a minha equipe fender a lenha, eu ia fazer lenha. Eu não ia para lá para ele se dar a rir. Custou-me 10 dias de tensão a brincadeira, foi quanto o gajo me deu. E mais tarde o comandante disse, pá, são os garotos, pá, são da vossa idade, não sabem dar ao respeito, são os garotos e tal. Porque havia ordem até para fazer aquilo. O gajo pegou. Mas à parte disso, nós estávamos aí a uns 14, 18 quilómetros da sede da companhia e todos os dias ia um preto, vinha de manhã, trazia ao correio, fazia aquilo à noite, levava ao correio, que vinha, que ia naquela sede, e o gajo fez-me um embrulho, num papel de 25 linhas, na altura fez-me um embrulho e chegou ao comandante, que era um capitão, e ele disse, pronto, então mandou uma mensagem para baixo para a rádio, para me darem aquilo a ler para eu assinar o papel. E ele ficou já aí um bocado diminuído, o gajo. E eu li aquilo e disse, não foi isso que se passou, eu não assino o papel. Fazem aí o papelinho tal e qual como se passou, eu assino o papel. Não fazem, não assino. E eu, pronto, o gajo fez aquilo, como escreveu aquilo que se tinha passado, eu assinei o papel, deu-me 8 dias de detenção ao capitão, foi ao comandante do batalhão, mais 2 dias de detenção disciplinar agravado. Não me chateou nada porque eu tive lá 2 anos e meio sempre com detenção. Claro. Só me chateou foi no pagamento de 50%. Pois, é novo, é cortado. Corta 50% do vencimento daqueles 10 dias. Um brinde. E um louvor. E lá tenho, na caderneta de louvores, o louvor. 10 dias de detenção disciplinar agravada por estar serviço não vigilante, não causando este perigo para o destacamento. Pois, porque se não é essa frase, ia para a gaiola. Ia para a gaiola. Pelo menos 20 dias de prisão. É assim. Não causando este perigo para o destacamento. Porque não estava em perigo, havia ordem para se fazer aquilo. Se é que quem deu a ordem, eu também fui teimoso. O é que me pus ao jeito também para eles me arranjarem aquilo. Mas eu era do contra. E ainda sou hoje. E com as eleições de 69 estavam todos cá. Estavam todos em Leiria. Sim. E tiveram alguma atividade nas campanhas eleitorais pela oposição? Não se podia fazer. Não. Isso eram indivíduos já ligados à Assembleia Nacional que faziam aquilo à maneira deles e não havia opção. Ou era ou não era. Mas a CEUD e a CDE não teve impacto aqui no... A CDE teve. Havia aqui um grande núcleo da CDE em Leiria. Em Leiria Maria Grande.
Aqui era o Dr. Vasco da O Gama. Vasco Gama Fernandes. Foi presidente da Assembleia Nacional da República. E o Dr. Varela, e pronto, e faziam Já sessões. havia. E cheguei a estar até no consultório do Dr. Ferreira. Pô, Dr. Ferreira, a gente vinha aqui Mas aquilo era uma vinha- fraude. Aquilo era uma fraude. Não te esqueças do que estás a dizer. Quando foi essas eleições e foi outras antes, o meu pai trabalhava no turismo. E os votos eram distribuídos. O meu pai não sabia ler. Quem foi distribuir na igreja que iam encomendados os votos para a casa das pessoas. Eu não sei quantos votos é que lá iam. E eu fui entregá-lo à casa das pessoas, mandado pelo Presidente da Agricultura, pelo José Maria Lucas. Eu é que fui fazer a distribuição daquilo, mas aquilo era uma fraude. Nós andávamos a distribuir os votos da CDE. Todo andámos. Foi para quem? Já não me recordo. Na CDE, Sim, mas andavas assim, mas depois tinham. Como é que era? nós aquilo era uma coisa engraçada. O voto era entregue à casa das pessoas. Hoje as eleições. Olha, foi a única vez que eu É que fiz não, era, carteiro. não é como é agora. A Não é pessoa como é chega agora. agora a uma assembleia de voto, vai buscar o voto, vai lá fazer e vai pôr na urna. Não, Aquilo não era assim. Os gajos da situação iam distribuir o voto da NP. Sim, Da Associação Popular. E nós íamos, se nós fôssemos antes entregar o voto da CDE, o gajo dizia, dá cá o papel que os outros de cá deixaram, dá-o cá. Tirava-lhe o papel que eu lá deixei e dava-lhe. Mas não era um, nessa altura que eu fiz de carteiro, era um envelope, assim, quanto é que lá o voto levava dentro. Ué. Aquilo era encomendado, as pessoas tinham direito àquilo, e aqueles sabiam nós- que era a favor deles, ia-se-lhe cair em casa, Nós, para termos- ligados à igreja. Para termos voto, À missa. nós tínhamos que requisitar o voto. O voto agora, desde que a pessoa esteja no licenciamento, tem direito a voto. Nós tínhamos que requerer e podíamos dar direito a voto ou não. Podiam não nos dar. E 73, depois já. Como? 73. Durante as eleições de 73. 73 já não. Já não, não. houve, não houve grande movimento. Uhum. Que houve. A oposição desistiu logo muito facilmente, porque Desistiu por causa aquilo era mal da vice pegada. As Apercebi-se. eleições mais renhidas foi do Humberto Delgado. As do Isso foi em Humberto Delgado. 57, 8. 8, 58. Mas essas participaram? Não, 68 não houve. 50. 58. 58. Sim. 58. Não, e nessa altura eu tinha 14 anos ou coisa assim. Tinha 14 anos. Não se envolveram. Mas eu tenho a impressão que nessa altura ainda fiz de carteiro. Ainda fui levar os votos à casa das pessoas, Sim, um envelopezinho, mas era recheado. Quantos lá iam votos dentro, não sei. Eu não vi aquilo, já estava encomendado, requisitado pela organização, é só levá-los à casa deles, para depois distribuir Aquilo os foi uma amigos deles. fraude. Aquilo era uma fraude. E percebeu-se a presença da PID em Leiria. Sabem se era. Conseguiu-se aperceber? Sim. Nós tínhamos lá vizinhos. Nós tínhamos também, de Monte Real tinha tudo. Que era uma terra rica. Tínhamos lá um grande cabecilha da PIDE. Olha, faleceu Há um há ano. 2 anos. Há uns Um 2 ano e anos. Um ano e tal. E faleceu de velho. Mas era agente da PID? Era inspetor. Inspetor. Olha, Tínhamos lá 2. voltei a falar da visão histórica. O número é dedicado à PID. E na lista dos gajos mais perigosos da PID estava lá o O Benedito. Ah, pois estava. o Benedito Pereira André. Estava, lá. sim, Benedito senhor. Pereira André. Estava que eu sei que estava. Naquelas ciladas. E o irmão, que é o bastante Manuel. influente. Julgo que é Manuel Pereira André. O irmão é Manuel quê? Manuel Pereira André. Era Manuel. Mas o Manuel não é tão perigoso. Não, o Manel teve. Esteve em África. Esteve em África, África do Sul, Moçambique. Não dirão Agora dele, este bem. não. Agora este esteve cá. Esteve sempre cá. Esse era mantinha lixado. um certo respeito. Toda a gente me Esse gajo foi um fascínio. Não é E mesmo? tínhamos que se livrar dele e dos amigos dele. Eu sei, após o 25 de Abril ele esteve preso. Teve impeniche, mas era um dos que não acreditava no 25 de Abril. E através de um amigo meu,
que se dava muito bem com a família dele. A mãe dele foi visitá-lo a Peniche e a mãe estava a chorar. A mãe dele era uma boa senhora. Tinha um filho preso, estava a chorar e ele disse para a mãe: mãe, não chores. Não vai haver azeite que chegue para os fritar todos. Isto, as palavras dele no Forte de Peniche. Ainda estava com uma certa esperança, após o 25 de Abril, que isto dava a volta para o Pinochet, no Chile. E não ficávamos nada bem. Se calhar não estávamos aqui a contar estas histórias. Se isto volta para trás, que era a intenção dele, ele foi um indivíduo, pronto, se mentalizou para aquilo, estava enfronhado naquilo, foi avisado, que eu sei, o irmão dele, que era juiz, disse-lhe muitas vezes: deixa isso, mas o gajo, foi indivíduos que acreditavam naquilo e pronto, era aquilo que eles viviam. Eu sim. Mas o irmão dele, 4 irmãos. eu sei que o irmão dele disse muita vez: deixa-te disso, vem-te embora, isto vai dar a volta e tal, mas era um dos que não acreditavam. O irmão era juiz. O dele era juiz, não era? Era juiz, sim. E quando chega ao 25 de Abril, estão todos em Leiria? Sim, sim. Eu não. Em Montreal. Eu não estava em Leiria. Quando se deu o 25 de Abril, eu estava em França. Estava em França porquê? Porque tive que emigrar para ganhar dinheiro para fazer uma casa. Porque ainda hoje dizem que a França que era muito boa. Eu não digo que a França não seja boa. Portugal é que não gostava. Tínhamos um salário miserável. Eu emigrei para a França, que eu ganhava tanto lá quase num dia como eu ganhava aqui num mês. Emigrou em que ano? Eu vim em 73, em março de 73 que eu vim da Guiné, e passados uns 2 meses emigrei para a França. Arranjei o meu contrato de trabalho, mas eu não fui clandestino, já fui primeiro-ministro, com viagem paga, hotel e tudo. E emigrei, precisamente porque a vida miserável que havia em Portugal fez com que eu emigrasse. Eu fui lá 2 anos e em 2 anos eu ganhei dinheiro para fazer uma casa. Que eu aqui não ganhava, se calhar, em toda a vida. Pois. Então só Porque depois veio o 25 de Abril, eu estava em França, em 74 e em 73, o resto de 73 e 74 estava a ver um filme em Dijon e vi a Revolução nos comentários antes do filme a passar lá. Mas emigrou sozinho ou foi com... Fui sozinho. Fui sozinho. Com viagem paga. E foi trabalhar para onde? Para a construção, para a França, Dijon, que é o departamento 21. E num belo de subo para notícias, e o patrão também me disse que tinha havido uma grande revolução e tal. Não tinha televisão lá em França, mas já ele tinha visto passar aquilo lá na televisão, e depois eu no domingo fui ao cinema, e nos comentários antes do filme passou o 25 de Abril. Quando eu vi o 25 de Abril, foi em Dijon no cinema. Mas a imigração era muito frequente em Leiria? Era. Então não era. Em Leiria, mesmo Leiria, talvez não. Agora, em tudo aqui que circunda Leiria, é. Por exemplo, em Montreal era muito frequente? É, Bastantes. bastante. Sabe que era a forma de sair da cepa torta e ganhar mais o era emigrar. Foi o que criou, quando se começou a desenvolver, porque é que nós não fomos estudar? O meu pai não tinha possibilidades de arranjar dinheiro para eu vir para Leiria estudar. Claro. Não havia. A malta depois começou a estudar a partir dos anos 60, porquê? Porque com a guerra e a imigração criou-se necessidade de emprego, de trabalho. Começou a haver a imigração, muita malta fugiu à procura de governar a vida. Depois tínhamos a guerra colonial. Sabe que na guerra colonial nós tínhamos 150 mil soldados sacados em Angola, Moçambique e Guiné, 50 mil mais ou menos em cada. Mas tínhamos outros 50 mil em trânsito para vender aqueles. Isso criou uma falta de mão de obra, que até o cego ali da Gandra trabalhou na fábrica das limas. Quando os velhotes que trabalhavam todos na agricultura foram para as fábricas trabalhar, porque criou-se uma necessidade de mão de obra dada à imigração e à tropa, à guerra colonial. Foi a partir dos anos 60 que se começou a desenvolver Portugal precisamente por causa disso. E os dinheiros que vinham dos imigrantes. O dinheiro que vinha dos imigrantes. Os filhos começaram a estudar. Quem é que estudava naquela altura nossa? Era o filho do taberneiro, o filho do polícia, o filho de um sargento, porque quer dizer, o ordenado deles também não era muito, mas era certinho.
Todos os meses vinha aquilo. O indivíduo sem profissão, sem emprego, que era um jornaleiro, um gajo vivia à jornada, tinha 2, 3 dias por semana ou um dia e, por favor, quase pagava para trabalhar. E o problema também, uma grande que havia, Alicina, é que agora uma pessoa que esteja em Montreal tem uma escola secundária na caseira, tem amor, e na altura era só Leiria. e transportes. E transporte. Pois. Muitos tinham de bicicleta e... Ainda hoje, esses gajos, você é de Lisboa. Ainda hoje, esses gajos de Lisboa, não é esses gajos você, é os gajos, os governantes, falam. Por exemplo, dessa merda de. Esqueci-me. Falam disso de coisa. Falam como se estivessem a falar que todo o país é Lisboa. Lisboa, a minha mulher também é de lá perto. Eu estou lá na terra dela e passa uma porra de um autocarro de 10 em 10 minutos. Espera aí, vem outro daqui a 10 minutos. A gente aqui não. Vem um autocarro para Leiria às 8 da manhã, vem outro às 11, depois vem outro às 2 da tarde e regressam à noite. E para a Marinha, então não dizer, vem um de manhã e vem outro só à tarde. Epá, e julgam que a gente tem um carro com 20 anos porquê? Precisamente por causa disso. Essa coisa do IU que estavam agora a estudar. Quer dizer, Isso era mais um causa assalto disso. à carteira dos pobres. Eu acho que ninguém tem um carro velho por prazer. Quer dizer, Quem tem um carro velho é porque não tem possibilidade de comprar um novo. um gajo vai para Leiria, ou vai para Leiria, vem de manhã e vem à tarde, e volta à tarde para casa, mas tem que almoçar em Leiria, ou então não comem, ou como é que é? Os gajos lá são doidos, quer dizer, os gajos, eles julgam que o país, mas o país isso é é Lisboa. aqui no litoral, porque se for para o interior, ainda é pior. Eles não vivem no Não vivem cá. Não, país Se a real. gente não vivem cá. Lisboa, por isso, a próxima guerra vai ser isso. Os urbanos contra os rurais e os rurais contra os urbanos. Porque viver num grande centro não tem noção do que é o resto do país. Eu felizmente conheço Portugal todo. Andei a pedir, com o ceguinho, sempre a andar, e conheço o país todo. Ou se vive melhor, é facto aqui no litoral e nos grandes centros. Lisboa, Porto e Coimbra, Leiria. O resto, ainda hoje se vive muito mal. Não há acessos. E Quer dizer, agora? E agora? levar-lhe o dinheiro, porque levar dinheiro não roubar, isso chama-se roubar, é descarado. Porque quer dizer, eu tenho um carro velho, não posso andar dele porque ando a poluir. Mas se eu tiver 25 euros por ano, que era a intenção deles, pagando já posso poluir. Não era a intenção, não era essa. Está tudo muito bem, mas está tudo muito mal. Ainda eu contei a história dos sumos. É proibido e estão a educar as crianças para não consumirem bebidas com açúcar. Então isso aumenta-se as bebidas com açúcar. Porquê é que não fazem o inverso? Porquê é que não baixam as outras? As que não têm açúcar? Porque isso não traz dinheiro. É que mais medidas impopulares não se tomam porque isso não nos traz votos. São impopulares, como esta do IU, que agora, se não há esta queda do Monnier, o IU que ia para a frente, não importava porque as eleições só são daqui a 2 anos. E até lá se esquecia. Porque essas medidas impopulares não se tomam. Se de repente não, essas é para guardar. É ridículo. É ridículo também. Por isso É que a direita, agora aconteceu na Argentina e vai acontecer cá. É isso precisamente que vai dar é com que a direita suba e venha para A cima. direita é radical. Radical. Essa Era isso. do chega. Já chega, basta. Já chega e sobra. Mas é isso mesmo que vai trazer com que esta juventude se vá virar para votar. Para já não sofreram aquilo que nós sofremos. Não passaram por lá. Muitos que contarem até nem acreditam. Eles estão a mentir. Não acreditam. E é isso que vai levar a com que a direita se venha a impor e eles depois vão sofrer. Depois é que eles vão sofrer, porque eles estão a prometer uma coisa, mas depois aquilo é o inverso. É o inverso da medalha. Mas enfim, cada um tem que viver as suas. Mas eu só queria pagar as minhas, não queria pagar as minhas e os dos outros. Porque cada um se pagar aquilo a que tem direito, muito bem. Agora eu estar a pagar as minhas e os outros eu não queria. Por isso cada vez me faz ser mais de esquerda e tenho pena de estar tão velho. Mas, Licínio, isso é um fenómeno histórico. Pois é. Todas as grandes ditaduras, a começar pela Alemanha, Mussolini, de Itália,
O Mussolini é que foi o grande implantador do fascismo, não foi o Hitler. O Hitler foi um discípulo do Mussolini. O Hitler se tem acabado com os géneros todos, agora não tínhamos o problema que temos a ter. O Mussolini, o Sr. Salazar tinha o retrato do Mussolini na secretária dele. Na mesinha de cabeceira, dormia com ele. De maneira que tudo começou com o populismo. O Hitler foi para o governo com eleições. O Mussolini foi com eleições. O Franco não, o Franco foi com golpe militar. Não, mas eles agora... Agora desculpa. Sim. Agora, é fácil. Quando as pessoas estão desesperadas, agarram-se a qualquer coisa. Mas sempre foi assim. Pois. É a tábua da salvação. Não, mas eles Se agora... vais a naufragar, tens de agarrar a tábua. Mas eles agora estão a sofisticar as coisas. Eles agora estão a chegar lá sempre pela via democrática. Todos os esquemas. Já não se chega lá por golpe. Eles agora fazem sempre isso pela via democrática, que é para se legitimar. E depois não teres a possibilidade de dizer que é por golpe. Eles legitimam mesmo a implantação da extrema-direita, é sempre por via democrática já. O capital já resolveu esse problema. E só refila quando lá cai alguém que não é do coisa. É que dizem que há lá qualquer coisa que não correu bem na engrenagem. Porque a legitimação já está feita sempre por via democrática. Está a ser sempre feita. Enfim, nós estamos. Eles injetam lá dinheiro de toda a maneira feitio, que a legitimação é sempre feita por via democrática, embora às vezes aquilo tenha lá umas engrenagens um bocado complicadas e tal, que a gente vai a ver. Mas ser desonesto é a democracia. Claro, é a gente vai a ver e tal, e aquilo foi assim, foi assado e tal. Mas é sempre através do voto que é lá posto quem eles querem. Pronto. E depois está a sentar assim. Mas o que eu estou a dizer, Alberto, as três grandes ditaduras, ou pelo menos as duas grandes ditaduras da Europa, foram por via democrática. Pois. O Mussolini e o Hitler. Sim. E os alemães. Os alemães não venham dizer que não estavam avisados. Porque o Hitler escreveu aquele livro, que é o Mein Kampf, que é a minha luta, onde explicava tudo o que ia fazer, e fez. Sim. E fez, não enganou os alemães. Sim. Ele estava lá no livro, o programa dele. E agora fazem uma coisa, que é, educam as pessoas, educam, por exemplo, esta malta mais nova, precisamente para serem, em vez de serem, como é que é dizer, em vez de serem, sei lá, entre dois animais, em vez de serem ovelhas ou cabras, nunca chegam a cabras, são sempre ovelhas, são sempre dóceis. Aquilo nunca come, você desculpe, aquilo nunca come rebentos dos coisas, esses nunca lhe liga, é dócil, sempre, é porque é educada desde a primeira classe, assim, ela nunca reivindica, estou a falar assim porque você nunca reivindica nada, é sempre, assim é que está bem. O que está bem não é o centro de desemprego empregá-la, o que está bem é ir a uma empresa que lhe garante o emprego, que é para chular em 2 horas. Trabalho temporário. No trabalho temporário, chular-lhe 1 euro ou 2 por hora, etc. E ela acha que isso é que é o normal. Implantado por estes governantes que a gente tem. E acham que isso é que é o normal. E pronto. Mas é a educação. Ela não tem E tu chamas de democracia. Mas não, porque eles educam-nos para ser assim. Ela não tem culpa. Mas isso é Foi educada assim e acha que isso... Porque lhe educaram que assim é que está certo. Isso é uma tática dominante. Claro, é a tática do capital. Faz com que seja assim. E ela, coitada, aceita porque assim é que acha que está Não certo. está a aceitar por esmola uma coisa a que tem direito. Claro, é o que eu estou a dizer. É o que eu estou a dizer. Numa entrevista que o António Ferro fez ao Salazar, perguntou-lhe e a instrução do povo. Perguntou assim. E o Salazar, isto está para quê? O povo é feliz na ignorância. Pois é. E é verdade. E com fato e com futebol. O Salazar já lhe dizia, olha, começou a haver escolas, não era obrigatório, começou a dizer, e o Salazar dizia, ensinem-nos a ler e depois aturem-nos. Claro, também não era burro. Mas o resultado, ele sabia o resultado que aquilo ia dar.
Por isso ele dizia, pronto, então ensinem-nos a ler e depois aturem-nos. Meus amigos, eu não queria interferir no vosso trabalho. Vocês perguntem o que vocês querem, que a gente, entretanto. Os dois estavam em Leiria durante o 25 de Abril. Sim. Sim, sim. Como é que foi o dia 25 de Abril em Leiria? Tem Em Leiria, não sei, recordações? lá em Epá, eu Montreal, andava a trabalhar. Montreal, foi em uma Eu Montreal. andava a festa. trabalhar. E foi uma festa em todo lado. Foi uma festa em todo lado. Eu andava a trabalhar. Foi uma coisa indescritível. Foi uma coisa indescritível. Não sabia muito bem o que é que ia dar e Ao tal. princípio, tivemos ali 24 horas que ainda não sabíamos bem como é que a coisa ia parar. não é? Aquilo era um Porque- bocado complicado. Porque ao princípio até se julgava que era um golpe de direita. Os terreiros e etc. Não é? Os gajos não sabiam muito bem o que é que aquilo Mas ia. quando a coisa se concretizou, aquilo foi um sonho realizado. Infelizmente, não se realizou. Infelizmente. Mas E- foram tempos maravilhosos. E vieram para a rua nesse dia? Toda a gente via, nas grandes cidades houve mais. Houve mais manifestações, é natural. Mas em todos os lados se fechou. Alguns ver. com dúvidas, Mas Com dúvidas. porque Em se estava à Montreal espera. também se... Pá, Eu não Montreal sei é uma como é que terra estava, muito porque eu estava pequena, em você França. não conhece aquilo. Aquilo é uma terra muito pequena. Aquilo é uma aldeia. Aquilo é uma aldeia. E aí nas terras pequenas há sempre menos. Há sempre menos. A gente até, alguns vieram foi ver o que é que se passava nas cidades que têm tradição disso. Por exemplo, a Marinha. a grande explosão foi em Lisboa, não é? Sim, sim. Foi em Lisboa que foi. Lisboa é que eu. E no Porto, mas em Lisboa principalmente, não é? Foi lá que se realizou a Revolução. O centro de decisão estava lá. Claro. Os chefões estavam lá, tinha que ser lá. Pois. E, por exemplo, Pois. e a nível de greves? Existiram muitas greves em Montreal? Depois do 25 Não, de Abril? Montreal não tem indústria. Não tem indústria. Mas outro tipo de trabalhadores, não Na necessariamente são Marinha Grande operários. ainda talvez, não é? Que é são terras industriais. Agora, Lá nós não temos essa situação. Montreal não tem. O senhor disse que sobre o sindicato dos químicos. Como que era no sindicato? Isso foi após. Isso foi após. Eu estive aqui a trabalhar num sindicato dos químicos aqui embaixo, naquele largo ali ao pé do Zé Eletricista, como é que se chama aquela porra? Pronto, estive ali. Foi quando a implantação, porque um partido mais pequeno estava mais agregado ao sindicato dos químicos. E depois fui para aí. Depois eles andavam a tentar aí, porque depois houve a luta dos partidos grandes, os partidos mais pequenos. E o PC, por exemplo, dominava a maioria dos sindicatos. E este partido dominava o sindicato dos químicos. Qual é que era o partido? Eu julgo que era o PCTP, não era o IMRPP, Era o PCP-ML. MBL. E depois vieram para aqui fazer a implantação e tal, mas pá, depois se conhece, depois queriam fazer, ainda me recordo uma vez, vieram para aqui e disseram, epá, vamos fazer uma como é que se diz, era, na altura, como é que se dizia, era uma sessão de esclarecimento à Marinha. Eu mexi isto e disse, à Marinha, epá, vocês, se a gente vai para a Marinha, vai lá comer a Real Porrada. Real Porrada, sim. Então, vocês não sabem, então, vamos lá, o Manel Baridó dá-nos cabo do canastro. O Manel Baridó era um sujeito que já faleceu do PC. O PC é que tinha implantação na Marinha. Oh, assim foi. Eles tentaram, foi para lá, aquilo. Senão, eu, na altura, tinha boa perna. Se a gente não foge. Foram-se meter na boca do lobo. Claro, então, era assim, naquela Naquela altura altura. dominado por Aquilo, PC. naquela altura era assim. Isso era assim. E se fosse ao contrário, se fosse o PCTP-ML que dominasse aquilo, corria de lá o PC, não é? Isso era assim. Os confrontos entre os partidos políticos percebia-se bastante bem. Epá, na altura, você repara, a nível de trabalhadores, quem é que tinha, quem é que dominava? Era o PC. Não venham cá. Esse era Era uma organização. o PSD dominaria a classe médica, vá lá. O PSD nem existia. Sim, dominava.
Isso Dominava é o a classe PC e o PS. como em dois domina a classe médica. Que eram e alguns os dissidentes do PC e o Isso, PS, e depois depois. a partir dali, 75, 76, começaram a surgir. Agora na Porque classe- até ali só existia o PC. Sim, mas na classe trabalhadora era o PC. E o resto era conversa. Quem lá tentou entrar. Depois havia aqueles gajos do PS que são os da. Como é que se diz? Onde estava o Dr. Escoto. Isso é intersindical. Isso era o sindicato. É intersindical. Mas aqui não tinha grande expressão. São dos funcionários públicos, não é? E era assim. Havia assim umas lutas. Depois do 25 de Abril, houve uma fase muito quente. Aqui, Mas havia mais a fase quente também, era os gajos havia, porque os gajos do PSD, especialmente do PSD, esta direita que lá está hoje, porque depois porque os gajos da União Nacional, tudo se virou para o PSD e CDS. De um momento para o outro eles viraram democratas. Você não tem nenhum antidemocrata. Tem hoje alguns gajos não chega. Mas o resto é tudo democratas, que eram do CDS, PSD e tal. E então começaram a tentar incendiar as sedes do PC, por aí, especialmente para o Norte, antes de ser. e aqui ali, E aqui em Leiria. E aqui em Do PCD, que era Leiria, do- que queimaram ali do aquela PCD. sede, que até é bastante. Onde está a sede, aqui embaixo. Era a sede queimaram a sede do Queimaram. PCP? Não era do PCP, não. Queimaram. Queimaram em muito Aquilo é lado. o MDPCD. MDPCD, isso queimaram era, aqui isso em era muito ali em lado. frente à Sé. Foi os que eles queimaram. E que era onde está a sede dele também. Onde era o Que PC. eram todos estes gajos. Era o Vareda que lá estava. Sim, era o Varela, Sim, claro, o mas doutor Varela. foi aqui do MDPCD, essa que foi vandalizada. Que Destruiu davam, aquilo tudo. que eram o pai do Rui Moreira, daquele que está no Porto, que andava metido disso, mas arrastava era os gajos do PSD e do CDS, atrás. Porque então, quer dizer, então esses gajos, desapareceu o pai do Rui Moreira e desapareceu esses gajos todos, não. Tudo morreu. Não, estão todos lá. Só que converteu-se tudo. Então, Era assim, eles não morreram, estão aí. Só que virou tudo Então, democrata. estes, Virou tudo democrata. estes governantes que nos têm governado nos últimos anos são todos filhos do fascismo. Os pais deles eram todos professores, administradores, gerentes, tudo. Eles tiveram que se converter, tiveram que mudar de farda para sobreviver, não é? foram Então, entregar- este foram- era administrador, o pai do António Costa é administrador, é ligado ao sistema. Claro, tudo. Então, Mas isso tudo bem, Ele não. ficou com os livros em casa, ele tem alguma coisa de socialista. Ele traz a socialista, ele é do oportunista. E que foi o que isto gerou, foi só oportunismo. Mas que para atingir determinados objetivos não podem ir do lado de conta. O PCP não chegam lá. Como tal, eles vão escolhendo aquilo que lhes dá mais jeito. E as pessoas acreditam. Acreditaram, hoje eu acho que já ninguém acredita. As pessoas estão desimaginadas, Tem que sobreviver. estão traídas. E aí vem a direita. E as reacionária. as pessoas que é- estão desiludidas. Estão desiludidas. E quem contribuiu para isso? Foi os governos que nós tivemos após o 25 de Abril. Não são 2 dias, são 50 anos. O 25 de Abril que nós esperávamos não era este. Este foi o que eles nos impuseram. Não era este. E hoje as pessoas habituaram-se a chorar para lhe dar. Não vão para a luta, choram, o Estado dá tudo. Hoje queremos uma casa, queremos um automóvel, queremos tudo. E temos direito a isso. É para isso que nós escondamos. Isso, E pagamos. quer dizer, em vez de ensinarem a malta a trabalhar para garantir o seu sustento e dar a oportunidade deles trabalharem para garantir o seu sustento, não. Fizeram uma classe subsídio-dependentes, dão-lhe subsídio para a casa, dão-lhe subsídio. Quer dizer, mas isso é efêmero, quer dizer, num instante se dá subsídio, mas ele, entretanto, chega aos 30 e tal anos, acaba-se o subsídio e depois pega. Alberto, em França é um desastre. Mas é a mesma coisa. Aquela gente que vive de subsídios, os descendentes de argelinos, marroquinos, Sim, mas depois, quando se acabarem, vão para a rua. só vivem daquilo. Fazem filhos e depois cada Então, mas filho... não é Mas, muito Alberto, grande. vivem daquilo, não. Foram os pais deles que lhe arranjaram a forma de encher os cofres da França de dinheiro. Sim, claro. E esses hoje sentem-se traídos. Eu conheço alguém que está em França, ainda hoje,
Né? Epá, tem a Maria que os argelinos, que os pretos são mais espertos que os brancos, não são, pá. Nós somos todos iguais, quer seja preto, seja branco. Agora está a acontecer o quê? Em França, epá, há muita gente licenciada no mundo daqueles árabes que lá estão. Pois. E vais pedir emprego e és discriminado, tens um nome em arabesco, tchau, nem vale a pena apontar-lhe o nome. As revoltas que eles estão a fazer em França, porque eles sentem-se discriminados, e são, porque eles são racistas. Os franceses não podem ver um árabe nem um preto, porque eles são racistas. A maioria deles são racistas. E hoje há muita pessoa licenciada com bons cursos, gente boa, mas emprego não tem. O nome arabesco já não há. Já não há emprego para ninguém. E depois revoltou-se na rua. E o Estado está-lhe a dar epá, uma indemnização, um suporte de vida para eles irem sobrevivendo. Mas aquilo vai ser duro. Vai ser duro, vai, porque não dão trabalho, nem há trabalho, o trabalho está-se a acabar. E a população, qualquer dia há mais imigrantes do que os franceses. Pois Qualquer dia é. há mais descendentes de imigrantes do que franceses. Mas eles não têm culpa disso, mas se não for assim, os países também não sobrevivem, é preciso mão de obra, é preciso trabalho. Agora, o que é lamentável é nós estarmos a importar a imigração que está aí e estarmos a explorá-los. Oh, Já fiz a reportagem que deu hoje, 28 estar a presos. explorá-los. Isso é que está mal. 28 Porque- presos O que é que há, do Alentejo. mas é que os gajos da fiscalização no trabalho andam a fazer? Não veem, porque não querem ver. A receber, não vão lá a fiscalizar. Não querem ver. Ah. Isso é que está mal. Continuam a Porque perguntar que é para a gente se ir as embora. pessoas que vêm cá para trabalhar são bem-vindas, não venham para cá roubar. Tenho mais algumas perguntas. Peço Então desculpa. vá. Faça. 25 de abril de 1975, as primeiras eleições. Lembram-se desse dia? Muito bem. O que é que. Algumas memórias que tenham desse dia, o que é que sentiram? Foi a primeira vez que votaram, Sim. Não, eu por acaso não, eu já tinha votado em 79. mas foram as primeiras eleições livres. Exatamente, Sim, sim. o facto de toda a gente estar representada, do voto ser sigiloso, que não era, não é? Tudo isso é muito diferente, não é? Não tem nada a ver as eleições e a liberdade de toda a gente se justificar, de apresentar os seus documentos, os seus projetos, não é? Até ali não, portanto, foi Em Montreal, muita gente foi. Sim, sim, sim. em todo o país. Todo o país. As primeiras eleições foram muito concorridas. As eleições foi um sucesso. Agora cada vez tem vidas. Agora as pessoas estão desacreditadas, não acreditam. Já E têm o vão ver sótão agora cheio de promessas As que não aguentam próximas, para mais. eleições a abstenção vai ser ainda superior. E nesta É o que altura? É o que está a acontecer em toda a Europa. E nesta altura aproximaram-se de algum partido político? Não. A gente já tinha vacinado. Isto foi na altura de fazerem os partidos começarem a regimentar as pessoas. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Nós, no nosso passado, mais para trás, tínhamos uma ideia muito romântica dos políticos. Estavam refugiados, estavam perseguidos, com a liberdade. Nós ficámos a conhecer melhor as pessoas e começámos a ver que aquilo que a gente imaginava deles não era bem a verdade. Isso foi a grande desilusão. E eu sei, por exemplo, um dos indivíduos desse partido, que era o Sr. Eduardo Vilar, que era o grande chefe, o grande educador de massas, né? Que era um da extrema esquerda, maoísta, não sei o quê. Depois do 25, passado pouco tempo, era chefe da redação da propaganda do Sá Carneiro, do PPD. Está a ver? A reviravolta. Isso desilude as pessoas. As pessoas começam a ficar desiludidas. Não é? Sim. E a Obrigado. gente vê que aquelas pessoas que eram alguns heróis, afinal de contas, são uns palhaços. Viram a casaca com facilidade, é só uma questão de dinheiro. Foi um instante. É oportunismo. É só oportunismo. E isso vai contribuir para que as forças reacionárias venham a emergir de todo lado. Mas a gente não se encostou aos partidos políticos, mas cada um continuaram a trabalhar nas vidas. Olha, portanto, fizemos uma associação,
que hoje é um lar, Essa associação, como é que se chama? é para o Real, Monte-Real. Quando é que foi formada? Começou na altura, mais ou menos, não foi? Já foi, eu não sei, mas já foi um bocado, tempo depois. Foi mais ou menos, foi passado um tempo. Pois, pronto, Já tem muito ano. já. Já E essa tem- era uma associação em prol do quê? é um lar, Desenvolvimento da terra. é um lar. Tem um lar, tem serviço de ambulâncias, tem apoio domiciliário, pronto, e é uma obra que está ali. Há diversas. Olha, Montreal tem mais associações. Tem associações, umas trabalham, outras não. Eu sou sócio fundador Este de é uma que já sócio tem mais de 30 anos. Este é sócio fundador de outra. É a Associação Caçador de Caça. Eu estive no jardim infantil há uns 20 anos. Se nós, Por lá nós se tem estamos bem trabalho. servidos. Por lá. Portanto, continuam a vossa atividade. Agora eu já estou a encostar às bolas. Isto já chega. E eu também Não, queria nós gostar, vamos mas lá ainda dizer. não. Ainda sou tesoureiro, tenho 30 anos de tesoureiro. Por isso estás rico, pá. Então, se não fosse assim, também não valia a pena lá estar. Mas continuam a estar ativos. Sim, sempre ligado. Não deixamos de A gente, tudo que seja bom para a terra, a gente apoia, não é? apoia. Continuam a viver todos em Montreal. Sim. O próximo ano faz 50 anos do 25 de Abril. Eu gostaria apenas que refletissem acerca do significado do 25 de Abril para vocês e porque é que acham que é tão importante celebrarmos esta data. Então, se não fosse o 25 de Abril, nós andávamos. Não estávamos aqui a Nós falar. estávamos você para Bem, eu falar acho com a gente era uma se- chatice. Se não fosse o 25 de Abril, eu acho que devia ter outro número qualquer que ele teria que surgir. Ou no 25 de ou Abril no de 27, 74, ou 28, ou mais 29. 10 anos depois, haveria sempre por acontecer qualquer coisa. Porque Mas da o- maneira que se estava a passar aquilo lá fora, em Angola e tal, e sabendo, por exemplo, eu ainda há bocado expliquei ali ao seu colega, trabalhei num sítio lá fora que quando fui para lá comecei a perceber da gente que lá morria, que eu trabalhava em operações e informações. Começou-se a ver que eu comecei a ver que não falava com ninguém, que não podia, nem convinha. Mas comecei a ver que isto não pode durar tanto tempo, Já durou tempo mais. porque era demasiado. E não morreu lá ninguém, mas se visitar o memorial, Era muita gente a morrer em todos os Lisboa dias. estão lá 10 mil inscritos. Via-se que o 25 de Abril, se não fosse o 25 de Abril, era outra data qualquer, mas tinha que acontecer. Tinha que vir um acontecimento. Isso agora, Mas agora, não podia ser que o êxito foi o 25 de Abril, porque o 25 de Abril foi de facto um êxito. Uma luta armada, mas sem tiros, sem grandes mortes e tal. De outra forma seria uma chacina, mas que ia acontecer, ia. Porque o 25 de Abril veio, mas você sabe que houve um 11 de março antes, que deu prisão, deu aquelas coisas, aquilo não era fácil. Sabia que mais tarde ou mais cedo E viria a os únicos acontecer. mortos que houve no 25 de Abril foram os pisos que mataram lá na Maria Cardoso, que atiraram tiros cá para baixo. Mas aquilo, de qualquer forma, foi uma revolução Então exemplar, não foi. de grande êxito. Mas não era este 25 de Abril que nós queríamos. Mas logo aquilo começou Não, mal, mas porque comparado- os grandes comandantes queriam acabar com a guerra colonial, mas não acabar com a vida fascista que existia em Portugal. Mas se nós formos comparar o que é hoje o Portugal, também que os anos passaram e tinha que haver evolução, não é? Mas o sistema de vida, a maneira das pessoas viverem, não tem nada a ver, não é? Não tem nada a ver. Não tem comparação possível lá. Mas só tem noção disso quem lá passou. Então, e o papel da mulher antes do 25 de Abril? Não tinha direito a voto. Não tinha direito a voto, a mulher não não. podia votar. É? vocês então não tinham. Uma Vocês mulher- então, uma se mulher para pa- nós foi alguma Uma mulher coisa. para se deslocar tinha que ter a autorização do pai, mesmo que fosse adulta, tinha que ter a autorização do pai ou do marido para se ausentar. Não tinha direito a voto. Vocês uma- se calhar não sabem isso. Uma senhora, Sabe? uma senhora que ela tem o nome do hospital, que é Beatriz Ângelo, acho eu. Beatriz Anjos. Exatamente. Beatriz Anjos é que é. Feminista da Primeira República. Pois, ela foi a primeira mulher a votar, porque ela já estava formada, mas não podia votar.
E ela chegou lá, pediu o voto e votou. E foi aplaudida, foi a primeira mulher a votar em Portugal. Mas só podiam votar mulheres que tivessem cursos superiores. A grande coisa é que uma professora não podia casar com um homem que não tivesse um salário equivalente ao superior. Estava a exigência de um Estado ladrão. Era juntar sempre a fome com a vontade de comer. Se calhar aquela mulherzinha precisava de um homem que ganhasse menos, tivesse menos ordenado. Ou vice-versa. Que era para se ajudarem, não era sempre juntar o útil ao agradável. Olha, mesmo nos empregos do Estado, mesmo nos empregos do Estado, se o indivíduo não se juntasse a uma organização fascista, como a Legião ou a Mocidade Portuguesa, não tinha emprego. Mas, Alberto, isso acontece hoje. Está bem, pois está bem. Hoje, na democracia aqui do Alberto, ainda hoje acontece. Sim, claro, claro. Ainda hoje acontece. Isso, hoje, se não se juntar a determinado grupo, não alcança o emprego para a família, para ele sim, ou para outro, não chega lá. Estão sempre, porque é um oportunismo. Nós temos uma função pública desacreditada, que não atende bem os clientes que lá estão, que nós temos-lhe a pagar por isso. Porquê? Porque foram para lá influenciados por partidos políticos. Um indivíduo está no governo, agora o PSD está lá, leva os amigos todos, lá fica. Depois vê-se embora, vai o PS, leva-os todos. Temos a função pública encharcada de gente, que atende mal, sente-se mal paga, eu até acredito, mas também não atendem bem as pessoas. E as pessoas vão para ali não por mérito. É uma cunhazinha, favorzinho, e vão para ali. Isso acontece. E nos meios pequenos, como nós, lá na nossa terrinha, aquilo é tão pequenino, conhecemos todos uns aos outros, e é uma traição. Aquilo é uma traição, uns dos outros é uma traição. Estão sempre à espera, faz-me lembrar, estão sempre à espera de um sítio para rapar, um sítio, arranjar um emprego melhor, uma cunha, mas sempre ligados à política. Isso está mal, porque são pessoas que servem da política. Então, e tu sabes qual é as duas grandes forças que influenciam Portugal? É o Opus Dei e a maçonaria. A maçonaria continua a ser uma coisa com poder terrível. Todos os grandes políticos, tanto do PS como a maior parte deles são da maçonaria, são maçónicos. E a Opus Dei, está ligado à igreja, também é a mesma coisa, não é? Enfim. É uma coisa que a gente gosta. Mas ainda hoje nós vimos que as pessoas não são escolhidas por mérito. Hoje, quando concorrem a determinados serviços, já sabem quem é que o vai ocupar, mas faz-se o concurso só para lavar os olhos às pessoas. Porque ao fim e ao resto o concurso não faz falta, aquilo está tudo feito. É uma descarga de consciência e tudo sempre ligado à política. Não são escolhidos por mérito, mas sim por compadrio. Mas deem-lhe as voltas que der, nunca mais vão limpar isto. Vocês são novos, ainda vão ver, nós já somos velhos. Ele vai para o Brasil. Não é, chefe? Sim. Mas vocês também não estão melhor. Brasil, olha, eu não ia para o Brasil, nem ia ao Brasil. Já uma vez morreu já um parente meu mas ainda durou bastante. Morreu quase com 100 anos e ele dizia, mas tu não queres ir ao Brasil? Não, eu não vou ao Brasil nem que me pagassem a viagem, o comer e as férias, e com o Bolsonaro não vou ao Brasil. Por que não vais ao Brasil? Não vou, porque aqui no Brasil é uma miséria. Eles só mostram o que é bom, não mostram as favelas. Aqui não tem segurança nenhuma, que era o Tarofes que morreu aqui há dias. É o enteado da Anália, filho de Matheus Quimpereira. É uma... Era coronel, morreu há pouco tempo. Sim, aquilo. Sim. Sim. Isso era meu primo. Era. E ele dizia ao Brasil, e eles queriam ir para o Brasil, não sei, esse gajo correu o mundo. E ao Brasil não queria. E ele já tinha mais anos de reformado que ele teve de serviço. Isso é que fez bem. E ele, mas tu não vais ao Brasil? Não vou ao Brasil, nem me deem o mundo, não vou ao Brasil. Mas tens medo de andar de avião? Não. Mas não vou ao Brasil e não vou. É a terra que não me seduz. O Brasil. É pá, por tudo, tem coisas boas e tem coisas piores. Poxa, vai lá ao bairro da Tijuca, que vais lá com a faca no pescoço e ninguém consegue andar no Brasil. É verdade ou é mentira? Tem lugares bons. Mas é que há dias ouvi uma brasileira a ser entrevistada, não sei em que programa foi, e ela estava a dizer, não, se for comigo, volta. Se for sozinho, já tenho dúvidas se volta. Se for ao bairro da Tijuca, mas se for acompanhado com os habitantes lá, ela dá-lhe a garantia de que ele volta. Se for sozinho lá, tem dúvidas se ele volta. Uma vez o Brás, que ficou abaixo do muro, tinha um irmão no Brasil, foi lá. E aquele gajo era um gajo destemido, pá. Se sabes que ele meteu-se nesses bairros sozinho, alugou um Volkswagen velho,
foi de calções e de chinelos, levou algum dinheiro para pagar umas cervejas, entrou no bairro e saiu. Mas antes de entrar no bairro, apitou várias vezes o claxon. Estás a perceber? Porque se ele não apitasse, quando lá chegasse já estava lixado. Viste a tragédia deste aqui de Pombal que aconteceu, que ficaram lá todos enterrados. Mas avisar que ele ia entrar, porque se eles pensavam que era um polícia que ele ia entrar. Estás a perceber? Mas pronto, vamos embora.